Nossa audiência pode esperar dessa conversa de hoje, Robertinho? Cara, de novo, a gente vai ouvir aqui o que a gente mais precisa, que são soluções para o Brasil, são propostas, são entendimentos. E eu acho que, devido aos convidados que a gente tem aqui hoje, no mínimo ideias, propostas de paz, de amor, de entendimento, de respeito, né? São dois pastores que estão aqui. E, claro, mesmo que sejam pastores, não impede de que eles façam coisas a mais pelo país também, pela política. E os dois também são políticos. Então, nós temos aqui importantes debatedores políticos religiosos. Bom, como a galera fala que eu sou enviesado, e eu sou mesmo, né? Vou começar aqui agradecendo aqui do meu lado, meu camarada aqui, pastor Henrique Vieira. Obrigado, meu pastor. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, também debatendo com o querido Otônio de Paula, deputado federal, pastor. A gente sempre debate com muita grandeza de espírito, e concordando ou discordando. Acho que vai ser muito bom para nós e para quem está nos assistindo. E Otônio de Paula, obrigado, meu irmão. Rodrigão, que prazer estar aqui com você, com o nosso Roberto, e que prazer estar com o meu querido amigo, irmão, pastor Henrique. Gente boa de toda a vida. Eu acho que se eu um dia topasse com Jesus aqui pelo Rio de Janeiro, ele apareceu um pouquinho com o Henrique. Essa paz, essa serenidade, gente boa. Mas você sabe do que os deputados bolsonaristas chamam Henrique? Mas precisa dizer? Precisa dizer. Chamam ele de pastor fake. Pastor do Paraguai, pastor fake. Sim. E tá. Mais prova, na verdade, quem eles são, né? Porque o Henrique, com toda divergência ideológica, política, de pensamento que a gente possa ter, sempre foi um cara de muita grandeza de espírito e sempre soube debater à altura daquilo que nós precisamos debater. Precisamos, Rodrigão, debater menos pessoas e mais ideias. Exato. Porque a polarização que debate pessoas é essa que nós estamos vivendo. É uma polarização altamente tóxica, não é? A polarização, ela é democrática, ela é bem-vinda, desde que ela debata novamente ideias, soluções, saídas. E as saídas estão na direita, estão na esquerda, ora no centro. O que importa, Roberto, é que o Brasil encontre saídas. Boa. Pastor. Galera, não, antes de você falar aí, já vou pedir a galera para dar o like, compartilha, que essa live aí vai ser muito importante para todo mundo que acredita em religiosidade, em religião, enfim. Mas se não acredita, também não é um problema, que a gente vai falar de política também. Sim. E política aí, desculpe, você tem que participar, porque você faz parte disso também. Então já dá o like aí e compartilha. É isso aí. Pastor, e você que viveu nesse meio bolsonarista, né, lá em Brasília, e um pastor, né, domina a teologia. Quando falavam isso do pastor Henrique perto de você, qual o seu posicionamento? O meu posicionamento sempre foi contrário. Infelizmente, todas as vezes que o tratavam assim, eu nunca estava na comissão naquele momento, né? Até para prestar a minha solidariedade, repreender o agressor, né? Porque na verdade, quando agridem o Henrique desta forma, não está agredindo o Henrique, está agredindo a amplitude do que é o ministério pastoral. Que pode parecer que não, mas é plural também, sim, não é? Existe pluralidade no ministério pastoral. Existem pastores como Henrique, existem pastores como Otônio, existem pastores como Malafaia da vida, existem pastores das mais diversas formas, camadas e cosmovisão teológica, não é? Isso precisa ser respeitado, não é? Então, quando alguém desdenha, tenta apequenar o Henrique, faz isso apenas dentro de um campo ideológico, não é? Faz isso porque interpretam erroneamente que um pastor ele não pode ser de esquerda, que um pastor não pode defender questões que o Henrique defende. Algumas delas eu posso ter alta discordância, não é? Mas ele encontra na sua visão de ver o evangelho de Cristo Jesus apoio e amparo naquilo que ele defende, naquilo que ele, não é? Naquilo que ele acredita. E o bom do Cristo é isso, cara. Ele conseguiu agregar um Pedro que, se vê uma espada bobeando, corta a orelha do cara. Ele conseguiu agregar um João que deitava em seu ombro. Ele conseguiu agregar um cara que era cobrador de imposto. Ele conseguiu agregar o Simão Zelote, que era um revolucionário, enfim, para mostrar de que a proposta do evangelho é esta mesmo. Ou seja, se Cristo consegue respeitar-me nas minhas idiosincrasias, não é? Nas minhas particularidades, por que eu não posso respeitar o meu irmão naquilo que ele difere de mim?
Que, Robertinho? Segura aí, vou só ver se eu fecho ali. Ah, tá. Beleza. É um alarmezinho aqui no nosso cenário novo. Pastor, mas eu fico me perguntando assim, pra Qual Cristo... pastor? Qual pastor? Desculpa. Que ele fala pastor, e agora eu não sei com quem ele está falando. Eu fico me perguntando assim, ó. Pra Jesus existe apenas uma verdade. Eu tô certo? Ou existem várias verdades? Não, ele é a verdade, né? Ele é a verdade. Ele personificou, não é isso? Isso. Ele personificou a verdade. Embora tendo personificado a verdade, ele é tão lindo, ele é tão puro, ele é tão majestoso, ele é tão esplendoroso, que embora personificando a verdade, porque ele personificou 3 coisas. Ele disse, eu sou o caminho, não há outro caminho. Eu sou a verdade, não há outra verdade. E eu sou a própria vida, não há outra vida. Então ele monopoliza caminho, ele monopoliza a verdade e ele monopoliza a vida, certo? Mas não nos deu o direito de monopolizar a fé de ninguém. Ou seja, eu acredito que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Portanto, eu acredito que não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida. Mas eu aprendi com ele próprio de que, embora olhando para ele como a única verdade, o único caminho e a única vida, ele não me deu sinais nenhum de que eu preciso atacar aquilo que você acredita ser a sua verdade, ser o seu caminho e ser a sua vida. Por quê? E há um episódio que eu acho que o Henrique vai agora concordar comigo, que quando Jesus ele está lá na Galileia, ele entra no templo, em uma sinagoga que está cheia de pessoas ali vendendo indulgências, vendendo animais para serem sacrificados. Quando Jesus olha aquilo, Rodrigão, ele tem um baita de um nojo daquilo. E ele diz assim, vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de ladrões. E ele sai quebrando tudo, ele pega um chicote, sai chicoteando todo mundo, tá certo? Bem, ele só faz isso na casa que ele diz que é a casa do pai dele, que é a sinagoga. Mas ele não faz isso nas outras casas. Ali você tinha o templo de Diana, Astarote, Baal, todos os outros templos estavam ali, porque a Galileia era chamada a Galileia dos gentios. Por quê? Porque era um lugar de pluralidade religiosa. Mas você não vê Jesus entrando em nenhum templo para fazer o que ele fez naquele lugar. Será que não tem uma lição muito profunda do Cristo ali? E qual é a lição, Roberto? Uau. A lição é, você tem muita coisa para consertar na sua fé, ao invés de tentar invadir a fé alheia para tentar consertar a casa dos outros. Por isso que eu acho que a nossa maior proposta, e eu acho que nisso a gente comunga, eu e o Henrique, e outras coisas, mas eu acho que nessa também é isso. Respeitar a fé do outro, embora tenhamos a nossa crença própria de que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, mas nós temos muitos problemas internos que a gente precisa cuidar antes de olhar para o erro de qualquer outro e de qualquer outra fé. Porque eu vejo, Henrique, que tem assuntos assim que talvez isso faz parte da minha radicalidade que não devem ser respeitados, sabe? Eu acho que tem assuntos que a gente tem que lutar da forma mais forte possível, sabe? É indiscutível. E aí eu fico me perguntando assim, Jesus é a verdade? Será que ele falaria, não, Rodrigo, você está errado, não é assim? É isso, Rodrigo, é isso que eu espero de você. Querido, são alguns aspectos. Eu creio também em Jesus como a verdade que se revela para mim, o Filho de Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo, meu caminho, minha esperança, meu sentido de vida, o autor e o consumador da minha fé, meu bem mais precioso, minha esperança de eternidade, quem me redime, quem me reconcilia, quem me perdoa. Esse é Jesus Cristo para mim, a minha fé mais genuína desde menino que aprendi com a minha mãe Glaucia, minha avó Ruth, é o sentido da minha vida desde sempre e para sempre. Esse é Jesus para mim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu aprendo com este Jesus que o fruto do evangelho é o amor ao próximo. Pode parecer uma frase muito simplória, mas ela é absolutamente radical. João capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus diz assim, novo mandamento dou a vocês, que vocês amem uns aos outros. E ele dá um parâmetro, não é um amor qualquer, vazio de conteúdo. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Então ele é o parâmetro de como nós devemos amar. E ele conclui de uma forma linda, quando ele diz, segundo a memória do Evangelho segundo João, nisso, todos vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Portanto, o testemunho da verdade não é uma doutrina. O testemunho da verdade não é um dogma. O testemunho da verdade não é uma moral. O testemunho da verdade não é uma igreja. O testemunho da verdade não é uma religião. O testemunho da verdade é este amor real, radical, concreto. Tal qual Jesus amou, nós devemos e somos interpelados a amar
O amor que recebemos é o amor que precisamos e queremos entregar. Então, esse é o primeiro ponto. Porque a ideia de a verdade, dependendo de como a gente interpreta, pode parecer um pacote moral, doutrinário, cheio de regras e detalhes, e quem está fora daquilo, e muitas vezes Jesus bateu de frente com essa moralidade dizendo: vocês não deixam passar o mosquito, mas estão engolindo o camelo, ou seja, vocês estão observando a letra do detalhe da lei. Beleza, mas está faltando amar o próximo. Está faltando o senso de justiça. Porque a lei judaica era esse pacote de moralidade. Ainda mais interpretado na literalidade fria, vazia do espírito do amor. Então as pessoas se apegavam a textos enquanto sacrificavam pessoas. Era um escândalo fazer o bem, porque em alguns momentos quebrava, em tese, alguma regra, alguma prescrição legal. E Jesus sempre teve a liberdade do amor para interpretar a lei diante de cada circunstância da vida. Então, primeiro ponto, Henrique Vieira, filho de Gláucia e neto de Ruth, discípulo de Jesus. Segunda observação, este Jesus coloca o amor ao próximo como parâmetro da verdade. O amor não é monopólio ou exclusividade de uma religião, entende? Porque eu tenho muito medo da ideia de única verdade ser sequestrada por um pacote moral e isso ao longo do tempo produz hierarquia, exclusão, preconceito, intolerância, porque fica muito ali na milimetragem do comportamento e não na essência do amor. Tem um texto do Evangelho, ele é até um pouco misterioso, eu acho, quando Jesus está com alguns discípulos e discípulas, na minha compreensão, e um discípulo vem assim: Jesus, tem uma pessoa ali exorcizando, mas ele não está... É em teu nome, mas não está conosco. Devemos repreendê-lo? Devemos repreender? E a ideia de exorcismo, não sei qual é exatamente a interpretação do pastor Ottoni, mas não é essa fábrica meio que espetacular, televisiva que a gente vê hoje. Em vários momentos até acho aquilo estranho, a natureza do evangelho. Jesus viveu numa época também de muita opressão cultural, simbólica, pessoas maltratadas, precarizadas, que não tinham mais protagonismo sobre a sua própria vida, portanto, oprimidas. Quando chegava o reino, e o reino é a pessoa de Jesus, não é um pacote, uma regra, uma religião, o templo, a sinagoga, é ele. Ele chega, o reino chega. O amor acontece. E quando o amor acontece, o exorcismo acontece. A pessoa sai daquela situação que ela estava oprimida e ganha a serenidade, a sobriedade, o protagonismo sobre a própria vida, uma reconciliação, uma nova criação, uma nova criatura. Então, essa ideia de exorcismo que está ali no contexto do evangelho. Então, o exorcismo então não é aquela parte espiritual onde ele é possuído por um ente maligno. Pode ser e você tem uma oração para que ele... Pode ser uma experiência, mas eu jamais, na minha perspectiva bíblica, reduziria a ideia de exorcismo a esse acontecimento. Tá. O reino ali é muito mais amplo. O reino ali é de uma inclusão, de uma reconciliação, de uma restauração da dignidade das pessoas que vai para além dessa imposição de mãos, entendeu? Dito isso, um discípulo quis repreender uma pessoa que estava fazendo isso, na minha compreensão, fazendo bem, libertando alguém, tirando alguém de uma situação de opressão, mas não era do grupo de Jesus. Então, na cabeça desse discípulo, a verdade, vou usar de novo a palavra verdade, estava restrita ao grupo. Se não é do nosso grupo, se não anda conosco, Jesus, me dá autoridade, autorização para ir lá repreender, porque não é dos nossos. Então a mentalidade dele está funcionando assim: daqui para cá a verdade, daqui para lá não tem verdade, ainda vou repreender. O monopólio da verdade. Monopólio da verdade. O que a verdade desautoriza. O que Jesus desautoriza quando ele diz: quem não é contra nós, é por nós. Então, na cabeça de Jesus, a verdade não estava restrita ao grupo. A verdade estava ligada ao acontecimento do amor, ao acontecimento da liberdade, da libertação. Então, o discípulo funcionando com a cabeça, só nós. E Jesus dizendo: mas se ali o amor está acontecendo, se ali a liberdade está acontecendo, se ali a quebra de uma opressão está acontecendo, não é contra nós, é em nosso favor. Então, do ponto de vista teológico, eu creio neste sagrado que transborda a minha própria experiência. E o próprio Jesus é Jesus. Jesus não é cristianismo, ponto. Do ponto de vista histórico e até mesmo bíblico do evangelho, Jesus sequer foi cristão ou fundou uma religião chamada cristianismo. Portanto, eu jamais reduziria a verdade do amor à experiência religiosa do cristianismo. E quantas vezes na história a experiência religiosa do cristianismo foi contrária ao amor, traindo a essência do evangelho. Mas a última camada que eu quero colocar
é a camada cidadã, é a camada laica, é a camada de olhar para o povo brasileiro. Aqui tem 2 pastores. Parte desse diálogo vai ser sobre Bíblia, Evangelho, Jesus. Mas vamos ser sinceros, para pensar o Brasil, nós somos 2 parlamentares. Representamos o povo brasileiro, que tem várias vertentes cristãs, no plural. O Ottoni foi muito, na minha opinião, sábio quando ele reconheceu, e aqui fica um registro, acho importante, quando ele reconhece a pluralidade de ministérios pastorais. Quando ele diz a gente pode divergir, mas o Henrique encontra na interpretação bíblica da qual ele faz parte, amparo para aquilo que ele acredita. Ele não me eliminou a possibilidade de ser cristão divergindo dele. Então ele reconhece algo muito simples e precioso, que o cristianismo tem diversidade. Aliás, nós somos derivados do protestantismo. Século XV, século XVI, quando falou assim, livre interpretação da Bíblia e sacerdócio universal dos crentes, não tem um clero que monopoliza a interpretação, algo muito próprio da história do protestantismo, de largada já tem diversidade. Então cada um interpreta segundo a sua perspectiva, pedindo orientação ao Espírito Santo, numa relação direta com Deus mediante Jesus. Bem, não tem mais um grupo que monopoliza a interpretação. Primeiro efeito, diversidade. Alguns historiadores chegam a usar o termo protestantismos. Então, tem pluralidade dentro do cristianismo, tem pluralidade dentro do protestantismo histórico, tem pluralidade dentro do pentecostalismo, tem pluralidade dentro do neopentecostalismo. Então, tem uma diversidade de experiências dentro do cristianismo. Mas a última camada dessa minha resposta, Brasil, Estado laico. Eu não posso pegar a minha perspectiva religiosa, por mais orgânica, sincera, vital, verdadeira que seja, e querer que isso se imponha mediante a lei, o Estado e políticas públicas para o conjunto da sociedade. Então, Ottoni e eu aqui podemos fazer um debate pulsante teologicamente. No fundo e no fim, eu vou dizer para ele, eu acho que para pensar o Brasil, considerando a diversidade do povo brasileiro, a gente tem que pensar que a nossa fé pode pautar a nossa vida, nossas pautas, nossas atitudes, nossa igreja. Mas o Brasil não é extensão da Batista nem da Assembleia. Então, o que eu creio sobre verdade é fundamental para a minha vida, mas eu não quero que se torne um projeto de lei, que depois vira uma lei, que depois o presidente sanciona e que obriga o outro a viver como eu. Então, eu ainda colocaria uma última camada, que é para além do debate teológico, bíblico, pastoral, como eu interpreto A ou B na Bíblia. É Brasil, gente. Tem outras religiões e não religião, e todas as pessoas são igualmente cidadãs. E você chegou num ponto importante, porque isso vem acontecendo no Brasil, no meu ponto de vista. Não sei se o pastor Ottoni concorda com isso, mas a religião vem sendo sequestrada e utilizada em Brasília para exercer o monopólio da fé e o monopólio da verdade. Você concorda com isso? Na verdade, o grande desafio que as igrejas evangélicas têm neste momento histórico que nós vivemos é voltarmos ao protestantismo. Nós precisamos fazer um retorno daquele movimento que nos originou e que fez a ruptura histórica com o catolicismo, que nós respeitamos. Essa ruptura histórica, que foi o movimento do protestantismo, com todas as suas problemáticas internas, ele não foi um movimento perfeito, nada do que o homem faz é perfeito, mas ele ali trouxe um divisor de águas. A ideia da laicidade do Estado, ela é uma ideia do protestantismo, que precisava, naquele momento, se contrapor ao movimento romano católico, que impunha-se como uma religião oficial, e todos aqueles que não eram católicos eram perseguidos, não é? Então vem o protestantismo e faz esse corte histórico, dizendo, o Estado é o Estado, e a minha fé não pode se impor ao Estado, e nem o Estado deve se impor à minha fé. Ou seja, o que Jesus havia dito a Pedro há milhares de anos atrás, quando foram cobrar o imposto de Jesus, e ali tem um dado muito interessante, que é um fato simplesmente histórico, mas eu acho que é bom a gente colocar aqui na mesa. Vieram cobrar o imposto de Pedro e de Jesus. Aí Pedro, sem graça, falou, mestre, os cobradores estão lá fora e estão cobrando imposto. Aí Jesus olhou e disse, Pedro, é lícito cobrar imposto dos filhos? Ou seja, da descendência de Davi? Era isso que Jesus estava querendo dizer.
Por quê? Porque desde quando Davi derrubou Golias e matou Golias lá atrás, e Jesus era da descendência de Davi, uma das recompensas que Davi teve por ter vencido Golias era que a sua descendência estaria livre de impostos. Portanto, as gerações não pagariam impostos. Jesus, então, poderia reivindicar o seu direito da linhagem davívica e não pagar imposto. Mas ele falou assim, mas para que não haja escândalo, porque eu não vim escandalizar, o que é o imposto? Mas nós estamos duros, eu sei que nós estamos duros, e essa é a sua preocupação, Pedro. Vai ao mar e pega um peixe. O primeiro que vier, abre a boca, ali tem uma moeda. Pague o imposto para que não haja escândalo, para que ninguém diga que o Cristo está devendo alguma coisa. Não é? Então, aí ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus já tinha feito ali uma ruptura entre aquilo que pertence ao Estado e aquilo que pertence à fé. Portanto, existem conceitos, conforme o meu colega pastor Henrique disse agora, existem conceitos que eles podem e devem prevalecer no meu dogma, no meu altar, na minha igreja, no meu templo, na minha pregação. Porque, Roberto, são coisas que eu creio, que eu acredito, não é? Mas eu preciso compreender que o parlamento não é a extensão do meu templo, a tribuna não é a extensão do meu púlpito, e a Constituição não é extensão da minha Bíblia. Não é extensão da minha Bíblia. Portanto, dentro da fala do nosso Henrique, ele havia dito sobre amar o próximo, não é? Jesus se deu como parâmetro desse amor, conforme o Henrique falou. Mas se você tiver alguma dificuldade de olhar para Cristo e entender nele o parâmetro de amar o próximo, Jesus simplifica isso dizendo, Roberto, então você faz o seguinte, eu quero que você ame o Rodrigão, porque ele é o seu próximo, como você ama a você mesmo. Em outras palavras, ficou mais fácil. Porque o mal que você não produziria a você, você não vai produzir para o Rodrigão. Então, você é o modelo do alto amor que precisa ser reproduzido no seu próximo. Então, o Rodrigão, ele passa a ser o seu próximo. Eu passei a ser o próximo do Rodrigão. Ou seja, o próximo não só na proximidade geográfica ou sentimental, mas o próximo na filiação divina, não é? Na paternidade divina, que transcende questões religiosas. Olha que coisa interessante. Totalmente. Que coisa interessante. É claro que, biblicamente falando, e dentro da doutrina cristã, eu me torno filho de Deus quando eu acredito no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando eu o vejo como meu Senhor e como meu Salvador, tá certo? Isso dentro da minha visão bíblica e teológica, ok? Dentro da minha visão bíblica e teológica, todos nós somos criaturas divinas, não é? Por isso todos nós somos próximos, enquanto criaturas, não é? Mas enquanto paternidade para a salvação, e é isso que Cristo veio aqui trazer, não é? Eu preciso reconhecer o sacrifício de Cristo. Por isso é que dentro da minha fé, respeitando a fé do outro, Rodrigão, Roberto, eu preciso pregar. Essa pregação não é um proselitismo religioso. Ele se torna proselitismo quando eu quero que você aceite a minha religião. E quando eu tento lhe convencer que a minha religião é melhor do que a sua. Mas a pregação nunca foi sobre religião. A pregação sempre foi sobre ele. E ele não cabe na minha caixinha religiosa. Ele não cabe na minha denominação. Não. Ele não cabe na minha cosmovisão teológica, ele é transcendente, ele é muito maior do que isso. Por isso é que eu afirmo que Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda. Por quê? Porque a igreja, não enquanto instituição, com CNPJ, que tem donos, que tem pastores que acham que comandam ela. Eu estou falando a igreja enquanto noiva de Cristo, enquanto corpo místico de Cristo, conforme a nossa visão bíblica, ela não pode ser reduzida a uma ideia, a uma ideologia humana. Não pode. Aliás, eu termino essa minha reflexão agora, essa minha rodada. Pastor, Não concordo muito com isso, não. Você está concordando, você apenas está aparentemente discordando, porque na verdade, qual foi a minha afirmação? De que a igreja, ela não cabe dentro de uma ideologia. E aí eu não estou falando a denominação do fulano, do beltrano, as universais, as assembleias, a batista. Não.
Eu estou falando muito mais profundo do que isso. Eu estou falando uma igreja que é do Senhor. Aquela que não tem a placa denominacional que ele vai chamar pelo nome dele, porque pertence a ele, porque, de acordo com a nossa fé, quando Jesus voltar, ele vai levar um povo com ele, ok? Este povo é um povo que está no meio do povo dele, tá certo? E aí eu termino esse meu raciocínio, e era isso que eu ia falar, só para colocar só uma... Não é nenhuma pimentinha. Não é porque eu sei que o Henrique ele vai... E ele vai agora concordar. Jesus falou algo que eu considero, Henrique, uma grande senha do mundo espiritual. É uma senha, algo profundo demais. Ele olhou para os seus discípulos um dia e disse assim, vou contar uma coisa a vocês aqui. Jesus, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. E a mim convém ajuntá-las para aquele grande dia. O que Jesus está dizendo é, eu tenho muitos irmãos de vocês que não estão aqui, não são judeus, vocês nem conhecem eles. Eles estão em outros movimentos que não cabe no aprisco que vocês pertencem, mas cabe no meu aprisco. Portanto, quando ele diz que ele tem muitas ovelhas, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu tenho muitas ovelhas e eu tenho um aprisco, não é? O que ele está falando é que ele tem uma pluralidade de filhos que a minha pequena mente religiosa não suporta entender. Por quê? Porque para mim só é filho de Deus dentro da minha mentalidade e dentro da minha cosmovisão religiosa. Por exemplo, o Rodrigão, na minha cosmovisão religiosa, ele pode não caber. Rodrigão, mas ele já foi da igreja, ele já aceitou Jesus como Salvador, ele já entregou a vida para Jesus. Então como é que ele pode ir para o céu? Como é que ele pode ser salvo? Aliás, eu nem sei se ele acredita no céu, eu nem sei se ele acredita na vida eterna, no porvir. Como que... Bem, quem sabe você não é o filho rebelde de Cristo? Hein? Quem sabe você não é aquele filho que reclama de tudo quando tem tudo do pai? Quem sabe você não é aquele filho que não se sente tão filho porque não teve ainda a sacada de aproveitar a sua filiação, mas fica reclamando como o irmão mais velho que ficou em casa enquanto o pródigo vazou. Aí quando o pródigo volta e o pai faz uma festa e mata um bezerro, um novilho, o mais velho diz, pô pai, eu tô aqui certinho, faço tudo certinho e o senhor nunca matou um novilho para mim. E aí o pai olha para ele e fala, filho, teu irmão estava longe, estava morto e reviveu, eu tô me alegrando quanto a você, eu não matei porque você nunca me pediu, porque o que é meu é seu. Ou seja, tem muitos filhos de Deus, talvez com as suas características, Rodrigão, questionador, que fala, que pergunta onde é que está Deus, será que esse cara existe mesmo? E pá, porque se ele existisse, por que o mundo está assim? E pá, mas na verdade, é tão filho de Deus quanto eu. Pode não caber na minha caixinha religiosa, mas cabe no amor incomensurável do Pai. Eu ia falar, mas eu quero escutar o pastor Henrique. Fala aí, eu acho que vai ser melhor que eu. São várias questões ouvindo o Ottoni. Em primeiro lugar, eu concordo que a igreja precisa respeitar a diversidade dentro dela e na sociedade. Então, a igreja não é de esquerda, a igreja não é de direita. E assim, essa é a minha posição histórica. Quando eu vi o bolsonarismo crescer, especialmente a partir de 2018, eu vi ali um projeto de domínio, de desrespeito completo ao púlpito. Ao sagrado, gerando inimizade, hostilidade, perda da mesa da comunhão e submetendo, ou tentando submeter o evangelho a uma agenda política, moral e ideológica. No Brasil, eu afirmo isso aqui, e tranquilo para o debate, tem a assinatura da extrema-direita e do bolsonarismo. Uma utilização inescrupulosa da fé. Tipo assim, vai se candidatar à presidência da República, é melhor se batizar no Rio Jordão, para fazer a fotografia, dar o recado e, de alguma forma, tomar ali o repertório sobre aquele povo e aquela igreja. E ver lideranças religiosas que compraram isso, lideranças políticas que embarcaram nisso, e o quanto de sofrimento isso produziu. E eu estou desde há muito tempo, inclusive pastoralmente, acolhendo pessoas feridas pela violência produzida pelo bolsonarismo dentro das igrejas. Quando isso dava like, não dava like, voto ou não voto, sempre foi essa a minha posição, sendo um homem de esquerda, sendo um socialista, mas sempre entendendo que a minha posição não pode se sobrepor ao púlpito. Por isso que quando eu me candidatei em 2022,
eu preferi me licenciar da equipe pastoral da minha igreja, não fazer campanha na igreja da qual eu era pastor, num sinal assim de respeito à comunidade, aos irmãos e às irmãs. Então a igreja não pode se submeter, concordo com o Ottoni, a uma plataforma política e ideológica. Ela precisa ser autônoma diante do Estado, autônoma diante dos partidos. Agora, olha que curioso. Isso não significa que a igreja deva ser apática ou neutra diante das injustiças. Então, quando eu pego o evangelho, eu vejo ali valores derivados do Cristo. Eu vejo a promoção da paz, o compromisso radical com os empobrecidos, os oprimidos. Eu vejo a denúncia ao acúmulo de riqueza em poucas mãos. Eu vejo o acolhimento das pessoas mais vulneráveis e que eram rejeitadas pelo sistema religioso. Então, se tem pessoas passando fome em nosso país, cabe à igreja a prática da justiça e da solidariedade. Se tem pessoas sem acesso à moradia em nosso país, cabe à igreja também fazer essa denúncia para que todas as pessoas tenham acesso à moradia digna e segura. Se as enchentes, as emergências climáticas são cada vez mais agudas e frequentes, estão soterrando corpos, matando famílias, a igreja tem que estar ali, estendendo a mão àquelas pessoas e também denunciando políticas de depredação da natureza, para que a gente tenha mais equilíbrio e proteção à vida. Me façam entender? Uma coisa é a igreja ser autônoma diante do Estado, diante dos partidos, respeitando a liberdade de consciência, de expressão e de voto de cada irmão e cada irmã. Isso eu realmente acho. E defendo, como protocolo para a minha vida, respeitando outras posições, que se uma liderança religiosa deseja se candidatar, o que é absolutamente legítimo, foi o que eu fiz, defendo como protocolo ético que ela não faça propaganda dentro da sua igreja, não faça propaganda dentro de outras igrejas e, se possível, se licencie do exercício do ministério. Porque a pastoralidade é uma vocação. Você não se licencia. Mas o exercício, abrir mão, é cuidadoso, como testemunho de respeito à singularidade do púlpito e à liberdade dos irmãos e das irmãs. E no Brasil, Ottoni, eu realmente acho que o bolsonarismo cruzou algumas linhas e aparelhou a igreja. Então, submeteu, como se fosse mais importante votar em Bolsonaro do que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Em algum momento parece que o batismo vai ser isso. Inclusive agora, de novo na eleição, vem uma agenda, né, de sequestro ali do púlpito da igreja, como se fosse uma impossibilidade. Acho até que com menos força do que antes. Porque estamos batalhando há muito tempo contra isso, e na base da perseverança eu começo a ver os primeiros frutos. E o meu objetivo nunca foi tirar a igreja do bolsonarismo e entregar a igreja ao lulismo. Nunca foi. Meu objetivo sempre foi que a igreja fosse um espaço de cidadania, senso de justiça, prática da paz, promoção da misericórdia, respeito à liberdade e que a posição política não gerasse inimizade ou perda da mesa da comunhão. E para a sociedade também, como um todo, que isso não virasse um projeto de poder. Eu acho muito perigoso. O Ottoni colocou muito bem. É muito perigoso. Na Comissão de Segurança Pública, e eu até agradeço ao Ottoni, muito bom, por ter feito essa fala de solidariedade no início, porque eu estou há 4 anos lá. Sendo atacado, mas na minha individualidade, até na minha integridade física. Um deputado cristão, supostamente homem de bem, que fala a palavra Deus de 3 em 3 minutos, uma vez ele disse que se eu sou um ator, que faz um personagem que é torturado, que foi o meu caso no filme Marighella, eu interpretei como ator um frei dominicano que foi torturado pela ditadura. O cristão, um cidadão de bem que fala a palavra Deus de 3 em 3 minutos, disse então ele queria ser o torturador. Ele queria ser o policial que me tortura. Sim. Mas isso não é uma fala excepcional, uma fala exceção. Essa é a regra do bolsonarismo. É usar a palavra Deus com muita facilidade, mobilizando o ódio, porque olha o que o Ottoni falou aqui no início. Ele reconheceu o meu direito de divergir dele, teologicamente, biblicamente, politicamente, sem me jogar no fogo do inferno. Eu agradeço por sua postura hoje. É uma postura de bom senso. Mas os caras estão colocando o debate num lugar que é violento. E quando você vai ver a rede desse parlamentar, ele é um influencer, gente. Você acha que isso não repercute? Claro. Quando o Bolsonaro, na década de 90, dizia que o erro da ditadura foi matar e não ter torturado, quando ele chegou para Maria do Rosário e disse que ela era feia e não merecia ser estuprada, quando ele comparou nós negros com animais pesando em arroba, quando ele disse que fraquejou e por isso teve uma filha mulher, quando em 2016, lá na Dilma, independente de ser a favor ou contra, eu chamo aquilo de golpe, mas independente disso, não se faz um voto público, sendo uma autoridade influente,
elogiando o torturador daquela mulher. Isso não era para ser uma coisa de direita ou de esquerda. Um senso... E nem tampouco se torce para ela morrer do câncer que ela infelizmente passou e teve. Algo aconteceu, usando uma expressão aqui até da própria fé, uma alienação espiritual, petrificando o entendimento, e lideranças religiosas e políticas surfando na maré desse ódio. Eu respeito os nossos irmãos, respeito a nossa base evangélica, que em vários lugares, o Tony sabe disso, dá aula de solidariedade, simpatia, empatia, serviço social, compromisso com o povo. Com o meu povão, a minha palavra é de humildade e exortação em amor. Com as lideranças, a minha palavra ainda é em amor, mas é uma palavra dura, no sentido de vocês estão surfando na maré do ódio e submetendo a Igreja de Jesus a uma plataforma política e ideológica vazia de amor. Isso é ruim do ponto de vista do evangelho e também é ruim do ponto de vista da democracia e do respeito profundo à diversidade humana. Um último comentário, Tony, posso só concluir aqui ou passou muito? A gente está pregando, né? Esse é o problema de um debate entre dois pastores. As conversas são... As falas são pregações. Mas é só para concluir, amar o próximo. Teve um perito da lei, um religioso, assim, com muito conhecimento, que ele perguntou a Jesus, o que fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual foi a pergunta que ele fez? Quem é o meu próximo a quem eu devo amar? Então, olha só, na mentalidade dele, Rodrigão e Robertinho, tem uma hierarquia humana e ele seleciona. A palavra próximo não é suficiente para ele, porque ele criou uma categoria dentro dessa palavra que é para amar o próximo. Quem é o próximo digno do meu amor? Olha só. Então ele respondeu, Jesus, assim, então entendi. Tem esses aqui a quem eu devo amar porque são os meus próximos, os outros não. E traduzindo isso para o nosso tempo de hoje, nem é suficiente dizer amar o próximo. Porque muita gente vai dizer, mas é próximo porque é cristão, é próximo porque é da minha igreja, é próximo porque é heterossexual, é próximo, deu para entender? E aí vai continuar excluindo um monte de gente. E aí Jesus implode essa seletividade, reconhece a dignidade em todas as pessoas, sem acepção, sem discriminação, e nesse sentido não tem um próximo a escolher. E eu termino dizendo isso. Não para autopromoção, mas eu estou há 4 anos nesta comissão, defendendo as minhas ideias de direitos humanos, de justiça social, de celebração da diversidade, de uma política de segurança pública baseada em dados, evidência, pesquisa e planejamento que de fato combata o crime organizado. Eu estou há 4 anos defendendo as minhas ideias sem usar a moeda deles, sem desejar a eles o mal que eles me desejam, sem devolver a eles o ódio que eles colocam para mim. Então eu estou procurando, humilde, serena e corajosamente, dar esse testemunho, não só de fé, mas de cidadania, senso democrático, respeito à diversidade e tirar a política dessa toxicidade que o ódio bolsonarista tem produzido. Então, assim, o que eu queria entender? E dos dois? Porque parece que tem um consenso que, sim, o Bolsonaro, então, em termos religiosos, ele fez uma deturpação do que seriam os valores principais. Mas a igreja não é anterior ao Bolsonaro, ou logo, o Bolsonaro não usou as ideias da igreja para fazer o que ele queria? Na verdade, o bolsonarismo, e obviamente Bolsonaro, aproveitou uma fratura moral e espiritual que existia na igreja e que até então, e aí eu falo, Henrique, muito particularmente, eu não detectei. Ou seja, havia em nós, de alguma forma, isso é muito sério o que eu vou falar. Havia em nós uma sede de poder que nós jurávamos que nunca tivemos. Uma sede de enamorar com o poder que foi o que destruiu todas as práticas religiosas no mundo inteiro. Foi quando a religião ela se apoderou do poder. E é interessante isso, porque a religião é tão poderosa que nunca é o poder que se apodera dela. Ela se apodera do poder. Ela toma o poder para si e ela passa a ser o poder. Então, quando você vê alguns elementos que dão sustentação ao bolsonarismo dizer, não, nós nunca quisemos ter uma república evangélica. Não, sempre quis. E viu no Bolsonaro esta
proximidade gostosa, atraente, não é? Com o poder. Porque o poder, ele é inebriante. E o que aconteceu, e aí eu separo o que é o povo, que é a massa, Rodrigão, do que são os líderes, não é? O anseio dos líderes pelo poder. E pensar que nós, que sempre fomos historicamente excluídos enquanto povo religioso, né? Perseguidos, né? Principalmente quando você vê a história do crescimento do protestantismo aqui no Brasil, foi marcado de muita perseguição, não é? Chegou uma hora que nós olhamos para o Bolsonaro e falamos, opa, aqui está a nossa remissão. Agora, eu vou brincar com uma frase, agora quem sempre foi prego pode virar martelo, não é? E aí, viu nesta figura de Bolsonaro essa redenção social da igreja, não é? E aí isso contaminou o povo. Por quê? Porque essa sanha só chegou no povo, na massa, porque encontrou um terreno fértil no coração dos líderes pelo poder. E esses líderes passaram a replicar isto ao povo. Quem está falando isso aqui, Rodrigão? E é por isso, Roberto, Henrique, que eu subi na tribuna da Câmara e pedi perdão. E reconheci o meu erro. Porque eu não poderia, em nome da verdade, fazer esta mudança que eu fiz sem dizer ao povo brasileiro e ao povo que se chama pelo nome de Jesus que eu errei. Que eu também participei deste processo tão danoso da igreja, que corrompeu a nossa fé e os nossos princípios. Por que corrompeu nossa fé e nossos princípios? Porque corrompeu a nossa essência. A nossa essência é o amor e nós passamos a odiar. A nossa essência é a paz e nós passamos a celebrar a guerra. Ninguém me recriminou quando eu, no auge do bolsonarismo, subi na tribuna da Câmara, depois de uma fala de Lula ao povo do sindicato, não é? Quando ele disse, pressione os deputados, pressione suas esposas, se não encontrar, vai na escola dos filhos. Eu aproveito aquilo ali para subir na tribuna e falar, Lula e seus asseclas, se vocês forem na minha casa, serão recebidos a tiro. Eu nunca dei um tiro. Eu nunca usei uma arma. Mas eu já estava tomado, embora pastor, por esse sentimento de celebração da guerra. E meus irmãos não me recriminaram. Em momento nenhum. Na verdade, eu estava sendo recriminado. Eu fui elogiado, eu fui aplaudido. É isso aí, Otônio, é isso aí. Mas quando eu fui orar pelo Lula, acabou. O Otônio se desviou, o Otônio não é mais pastor. O Otônio... Mas pera lá, qual é o Otônio que se aproxima da mensagem do evangelho? É o que disse que ia matar Lula ou que ia recebê-lo a tiro e seus companheiros, asseclas, que foi o adjetivo que eu falei? Ou aquele Otônio que, ouvindo a voz de Deus, 3 meses antes, tomando um banho, eu sei que tem muita gente que é filho de crente, que é crente e que está, vendo esse podcast agora e que conhece essa linguagem de fé. 3 meses antes eu estou tomando banho e o Espírito de Deus fala ao meu coração, você vai orar pelo presidente da República. Eu saio e falo ali com a minha família que eu tive um sentimento aqui, Deus falou comigo que ia orar pelo presidente, mas Bolsonaro não é mais presidente, como é que eu vou orar por ele? O senhor falou presidente para mim. 3 meses depois, me ligam pedindo para eu representar a frente parlamentar evangélica no sancionar do Dia da Música Gospel. Ninguém tinha coragem e eu fui. Orar pelo Lula era algo absurdo para você? E lá eu orei pelo Lula. Não, naquele momento não, por quê? Porque eu já fui lá, já sabendo que Deus queria que eu ministrasse, que eu orasse por ele. Tanto que o episódio daquela primeira oração, porque foram 2, mas o episódio daquela primeira oração foi quando o coral gospel parou de cantar, teve um silêncio. O ministro Padilha estava ali e o presidente Lula estava ali. Aí quando teve o silêncio, eu pego o microfone, aproveito o vácuo e eu digo assim, presidente, a igreja quando se reúne, ela ora. O senhor aceita uma oração? Ele humildemente diz, sim, pastor. Baixou a cabeça e eu orei por ele. Ali eu fui recriminado pelos meus irmãos. Por quê? Porque não se podia orar pelo Lula. Então, este ódio, e aí nós temos que admitir, Henrique, e agora, quem vai falar não é um esquerdista, alguém que é da esquerda, como é o Henrique. Quem vai falar é alguém conservador que se vê no espectro da direita.
ok? Nós não podemos negar de que o ódio entrou a partir do bolsonarismo. Não tem como negar isto. Porque antes, Roberto, você votava em quem você quisesse votar. Tinha aquela discussão de futebol. Ah, mas é Dilma, é Écio, é Lula, é FHC, é Lula, é Serra. Mas continuava a amizade. Depois do bolsonarismo, passou a ser luz contra as trevas, Deus contra o diabo, o bem contra o mal. Batalha espiritual. Batalha espiritual, que foi a linguagem que, de uma forma canalha, o Flávio Bolsonaro usou na Marcha para Jesus. Agora, continua, a máquina continua funcionando. Ele não sabe nem o que é batalha espiritual. Ele não sabe o que é isto. Mas ele usa esse termo para sequestrar a linguagem, o evangeliquez, a linguagem bíblica, não é? Porque aí todo mundo ali entende, para dizer que ele precisa chegar à presidência da República para destronar o mal. E que ele precisa, nesse exato momento, que todo mundo entenda que o que nós estamos vivendo no Brasil é uma batalha espiritual. Você sabe o que é batalha espiritual, Rodrigão? Batalha espiritual é o pobre passando fome e necessidade. Batalha espiritual é quando o pobre, é quando o necessitado vai no hospital e não encontra remédio. E por que isto é uma batalha espiritual? Porque esta é uma batalha que agride Deus, o amor de Deus. Tá no próximo. Por quê? Porque é uma batalha contra o próximo. Você está entendendo? Mas essa turma entende que batalha espiritual é contra Deus e Satanás, ainda que seja, mas não tem nada a ver com o momento político que nós estamos vivendo nesse país. Me permite fazer uma pergunta? Claro. Num debate muito respeitoso e fraterno. Primeiro, ouvir isso do Ottoni, realmente eu acho importante para a igreja, para a democracia, para a política brasileira. E vou ser muito sincero, para mim, pessoalmente. Porque eu sou de trajetória de igreja batista, e quando vi o bolsonarismo crescer, me posicionei contra. Principalmente no movimento pentecostal. Mas não exclusivamente. Não, mas principalmente lá. Isso. E vi pessoas sofrendo, e eu também sofri bastante, conforme você mesmo falou, lá no Parlamento Brasileiro, no Congresso, em Brasília, sou muito perseguido por ser um cristão, defensor do Estado laico, da liberdade religiosa, dos direitos humanos, com uma agenda de esquerda. Então, te ouvir, Ottoni, de verdade é importante, até pessoalmente, porque o bolsonarismo gerou muito sofrimento, inclusive para mim, dentro do contexto mais amplo da igreja. Mas eu queria fazer uma pergunta realmente com sinceridade, que eu acho que o seu caminho está sendo muito sincero. Claro. Você usou a seguinte expressão: a igreja olhou para Bolsonaro e viu uma redenção. Essa expressão. Sim. Só que esse Bolsonaro, e eu pergunto isso com toda a sinceridade do meu coração, porque eu quero entender até para melhor dialogar com as pessoas. Sim. A igreja olhou para Bolsonaro e viu uma redenção. Foi o que você disse sobre aquele momento. Mas nesse momento, Bolsonaro, na sua história, já tinha elogiado a tortura e já tinha torturadores como heróis. Ele já tinha falas de desprezo às nossas irmãs, mulheres. Ele já tinha frases de desprezo e desdém à nossa história, como homens e povo negro. Sim. Ele já tinha uma moral armamentista, destilando ódio contra adversários políticos. Ele já tinha dito que o erro da ditadura foi ter matado pouco ou ter torturado e não ter matado. Ele já tinha tudo isso. Eu nunca me decepcionei com o Bolsonaro, porque diante da história dele, eu nunca esperei nada de bom, de sensível, de humano, de empático, de misericordioso. Ele sempre foi isso, descarada e publicamente, zombando de mulheres, negros, indígenas, quilombolas, pessoas que divergiam dele, dizendo que o erro foi ter torturado e não ter matado, ou ter torturado pouco. Então eu fico com dificuldade em entender como um ser humano que também precisa de misericórdia, eu não devolvo a ele o mal que ele destila contra nós. Claro. Eu não tenho isso no meu coração. Mas a sua biografia tão contrária à democracia, à empatia, à cidadania e ao espírito do evangelho. E eu queria entender de quem estava lá e mudou de posição. Sim. E eu valorizo isso, eu não sou de ficar no dogmatismo político, a gente pode mudar, trocar de ideia. Acho hoje a sua posição importante para a democracia brasileira e tomara que nós dois estejamos no parlamento ano que vem, debatendo, divergindo, convergindo. Mas você esteve lá. E quando você fala, a gente viu uma redenção social em Bolsonaro, mas ele já tinha falas de desprezo à humanidade. Como é que isso aconteceu? Eu queria muito entender. Eu entendo isso e essa sua pergunta ela é fundamental. Ela é muito importante. Primeiro, eu baseio isso em alguns pontos, que eu vou tentar aqui lembrar de todos eles. Primeiro, na própria ignorância do conhecimento
político da história dele. Ok? Primeiro ponto é este. A ignorância, você não tem como cobrar de boa parte da camada evangélica, que é uma camada socialmente simples, de um povo simples, e que não acompanha a política, que não acompanha a história, e que facilmente são dominados pelos algoritmos, não é? Não tem como cobrar o conhecimento prévio, político, histórico desta figura que Bolsonaro encarnou. Então, o primeiro ponto é a própria ignorância. O segundo ponto, e aí você há de concordar também comigo, porque é uma frase bíblica, a própria Bíblia, ela nos alerta que Satanás ele tem o poder de se transformar em anjo de luz e com o poder de enganar até mesmo os escolhidos, não é? Sim. Ou seja, eu não estou querendo satanizar aqui Bolsonaro e nem fazer uma comparação direta entre ele e Satanás, longe de mim fazer isso, mas o que a Bíblia está... E a Bíblia também fala, para ser mais brando nessa minha comparação, ela fala dos falsos profetas que surgiriam no meio do povo, se possível, e chega a falar também de alguns que viriam em nome de Cristo e outros que se diziam o Cristo e que seriam de alguma forma canais de mentira e que iriam levar o povo também. Então, essa fragilidade da igreja por falta do conhecimento, e o conhecimento aqui transcende a Bíblia, sim. É a luz da verdade, não é? Ela faz com que você seja levado por esse movimento que nós fomos levados também, não é? E há um outro ponto, e aí é que eu me responsabilizo, e responsabilizo os pastores, não é? E principalmente aqueles que não vieram a público ainda dizer eu me arrependo, tá entendendo? Eles ainda são responsáveis pela idolatria que entrou no corpo de Cristo, porque você sabe que quando nós temos por tradição, e alguns irmãos mais ortodoxos, né, mais conservadores, até mesmo se o Robertinho for lá na igreja e a gente quiser aplaudi-lo por algum feito nobre que ele tenha feito, o pastor mais ortodoxo, ele diz, irmãos, vamos aplaudir a Jesus Cristo pela vida do Robertinho. Ou seja, o aplauso nem pode ser direto a você para não tomar a glória que é do Senhor. Pois bem, esses mesmos pastores permitiram que nós gritássemos mito, que é louvor ao homem dentro do templo. Você está entendendo a gravidade do que aconteceu? Então, aonde que eu também, tentando te responder, digo que foi o nosso grande problema? É que Jesus mostrou em algumas parábolas, e quando ele faz a analogia entre ovelhas e pastores, inclusive a analogia no Antigo Testamento também, Jesus nunca culpa o rebanho, ele nunca culpa as ovelhas, ele culpa os pastores, os sacerdotes. Tanto que ele nunca diz, ai das minhas ovelhas. Não. Ele sempre tem uma palavra de misericórdia, mas ele diz, ai dos pastores que se venderam, que negociaram. Portanto, quem abriu a porteira do aprisco, quem abriu a porta da igreja, quem disse que ia excluir o membro que votasse em Lula, quem disse que não tem que tomar ceia quem vota no PT, foram os pastores. Então, esse sim tem responsabilidade diante do Senhor. Então, eu entendo que foi um conjunto repugnante, triste, que nos levou a esta debilidade moral e que nos levou a esta decadência espiritual. E hoje, nós fechamos a porta da igreja, da fé e do evangelho para muitos que hoje passam pela igreja e só querem passar pela porta. Não querem entrar. Estão machucadas. Porque estão machucadas, não se sentem mais bem-vindas. Afetou a demografia, o último censo que todos achavam de que nós teríamos 30% de evangélicos no Brasil foi afetado pelo bolsonarismo. E aumentou o número de desigrejados. Exatamente, foi afetado. O censo ali mostra o que o bolsonarismo fez em nossas igrejas. O que este movimento de adoção de uma agenda política em detrimento ao doce evangelho fez com a igreja do Senhor. Isto é muito sério e nós daremos conta a Deus naquele dia de acordo com a nossa fé. Eu tenho a impressão, Henrique, que o diagnóstico foi dado assim, mas o tratamento não está sendo aplicado, sabe?
Acho que a direita pode repetir isso mais vezes, o que aconteceu com o Bolsonaro. A prova disso, os líderes, os representantes da direita hoje em Brasília, né? Você pega, ainda tem um Silas Malafaia, que é totalmente ouvido, tem um Nicolas, Não, que esse- a própria direita acha que o Nicolas vai ser o novo o presidente. Não, em 2030. esse movimento ainda está vivo e bem vivo mesmo. A gente não está dizendo de que ele morreu ou que ele vai acabar amanhã, de maneira nenhuma. O compartilho desse diagnóstico não é sobre o que o bolsonarismo fez com as igrejas e com a democracia, é o que ele continua fazendo. Um candidato à presidência chegar no evento Marcha para Jesus e declarar uma guerra espiritual, isso é grave. É uma guerra santa, né? Isso é o rebaixamento do debate democrático. É. Então, Flávio Bolsonaro, e é muito curioso assim, o nível de dissimulação, porque logo depois do escândalo do Banco Master, ele reivindica para si uma moralidade superior e diz que vai tirar do governo o povo do mal. Eu acho isso muito grave, porque não é debate de ideias, isso mobiliza fanatismo e ódio, e se trata de uma pessoa extremamente influente, e quanto mais influência, mais poder, de reverberar isso no comportamento das pessoas. Então, meu diagnóstico não é sobre o que a direita fez, é sobre o que a extrema-direita faz, derretendo o debate democrático, pensando o conjunto da sociedade, não é um adversário político, é batalha espiritual. E a religião, ela tem força emocional. Se é para promover o bem, a paz, a misericórdia e a partilha, os exemplos são lindos ao longo da história da humanidade, quando a fé foi traduzida nesse desapego material como forma de doação ao próximo. Mas o contrário também é verdade. Quando essa mesma força é mobilizada pelo ódio, quando coloca a palavra Deus e depois a palavra guerra e trata o outro como mal, pode-se facilmente, olha o termo que eu vou utilizar, crucificar. Achando que isso é purificar, higienizar, limpar a sociedade desse outro inferior, mundano, perverso. Isso é que o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, está propondo no Brasil de hoje. O que isso tem de poder destruidor no cotidiano, no bar, no trânsito, na igreja, na família, no condomínio, isso é perigosíssimo. Mas eu queria colocar um outro ponto aqui, numa divergência democrática, porque para que haja paz e respeito entre Ottoni e eu, nós não precisamos da concordância. Não. Porque somos capazes de discordar mantendo o espírito ético republicano. Eu queria aqui colocar um ponto também para o Ottoni. Se o bolsonarismo produziu o que produziu de efeito destrutivo sobre a democracia e as igrejas, mas nós já deslocamos do verbo passado para o verbo no tempo presente. Está produzindo. Ottoni, eu queria te convidar a dar mais um passo, e não estou nem falando em termos religiosos, falando em termos políticos mesmo, que aqui é um debate entre dois sujeitos políticos e parlamentares. Se o bolsonarismo é isso, eu confesso que eu estranhei quando você declarou apoio ao Caiado. Porque o PSD, se eu estou entendendo bem, ele vai ter o Caiado como presidente, candidato à presidência, mas o Kassab, vendo que tem setores dentro do PSD que são mais lulistas, se eu estou entendendo bem, tem uma liberdade ali de movimentação, especialmente o PSD Nordeste. Então tem figuras assim muito próximas ao lulismo dentro do próprio PSD. Por que eu te pergunto isso? Porque meu medo não, minha leitura é que daqui a alguns meses você pode fazer autocrítica desse apoio. Porque se o bolsonarismo é isso, uma das promessas do Caiado é dar anistia ao Bolsonaro. Então, me parece um contrassenso. Eu tenho outros elementos do Caiado que eu queria questionar, e posso questionar política e tranquilamente, claro. sobre o caráter oligárquico, o coronelista, de uma família que controla o Goiás há tanto tempo, o que ele pensa sobre a escala 6x1, o que ele pensa sobre economia, a história dele dentro da UDR, União Democrática Ruralista, que resistiu à redemocratização, porque achava que o fim da ditadura poderia provocar malefícios à estrutura fundiária brasileira. Então, para mim, ele é o bolsonarismo com outro nome. Mas, independente disso, ele vem a público dizendo que vai anistiar Bolsonaro. Então, eu queria colocar essa questão para você. Se apoiar Caiado, não é apoiar o bolsonarismo com um pouco mais de moderação performática, mas com o mesmo conteúdo brutal, violento, antidemocrático, intolerante, contra o povo trabalhador, a classe trabalhadora desse país. E também, do ponto de vista mais objetivo, é uma eleição muito apertada, certo? É uma eleição muito apertada. Então, cada dia que passa, pensa comigo, o bolsonarismo, e você compartilha dessa percepção, porque você já falou isso publicamente, então eu posso falar. O bolsonarismo tem trunfos que você não usa nem eu.
na internet, fake news, tem o apoio das Big Techs, tem o apoio de Trump. Então, assim, Caiado, nesse momento, ele não vai ganhar. Ele não é uma alternativa política ao bolsonarismo. Ele não é uma alternativa eleitoral ao bolsonarismo. Então ele está ajudando, simbolicamente, na minha leitura, e eleitoralmente, a ter segundo turno. E cada dia que passa com Flávio Bolsonaro levando a sua candidatura, mais crime ele pode cometer para ganhar essa eleição. Então, o apoio ao Caiado não acaba fortalecendo o Flávio Bolsonaro nesse sentido, ajudando matematicamente a ter segundo turno e abrindo mais espaço para que ele, usando das táticas que a extrema-direita usa, ainda ganhe essa eleição e a extrema-direita voltar a destruir o nosso país. É uma questão que eu queria te ouvir, Maravilha. porque dentro do seu partido tem gente apoiando Lula, Maravilha. mesmo sem entusiasmo, digamos assim, sabe? Mas por senso democrático, do lado de lá a gente não topa. Maravilha. Eu pensei que ele fosse pedir para eu apoiar o Lula. Não é isso, na eu verdade. pensei que ele... É isso. Só que eu fiz toda uma construção. Foi você pra estava dizer, quase o muro, me convencendo. O muro está baixo. Então tá. Muito bem. Deixa eu lhe responder aqui também com todo respeito, com todo carinho. Tinha porque problema fazer pergunta você fez essa abordagem. Pois bem, primeiro que eu não tenho nenhuma proposta de casamento com o Caiado. Ele é apenas o meu candidato. Do seu partido. Do meu partido, tá certo? Portanto, eu discordo com o Caiado em muitos pontos. Muitos pontos. Um dos pontos que eu discordo é sobre a anistia ampla, geral e restrita. Isso eu falo publicamente. Não sou contra, como o Henrique não sou contra a dosimetria das penas, mas seria contra e sou contra que essa dosimetria alcançasse os autores, o topo, tá certo? Mas como legalmente você não pode beneficiar uma parte e não outra, então teve que alcançar a todos, ok? Porque eu entendo que a dosimetria deveria alcançar a massa de manobra, né? A massa de manobra que esteve lá e só esteve lá porque o presidente Bolsonaro não foi corajoso, não foi leal com o povo para dizer: perdemos as eleições, saiam da porta dos quartéis, vamos para a oposição e tomaremos esse poder democraticamente daqui a 4 anos. Como ele deixa no ar tudo isto, o que acontece? O resultado foi o dia 8 de janeiro, infelizmente. Então, respondendo e voltando à sua outra pergunta, como que o bolsonarismo ele adentrou tanto as igrejas, e eu não coloquei esse ponto e que serve para eu responder sobre o Caiado. O bolsonarismo foi visto em algum momento como a antítese daquilo que acabou sendo personificado em Lula, que são as pautas morais, ok? Então, como nós estávamos vendo o avanço de uma agenda progressista, não é, no Brasil, e esse era um fenômeno mundial, não é? Tanto que o que aconteceu aqui no Brasil, ele é replicado como um movimento mundial. Foi um movimento conservador mundial, ok? E que, de alguma forma, teve também em outros países a igreja neste movimento, como teve a igreja também naquele movimento da Marcha para a Família lá atrás. 64. Não é? Em 64. Por quê? Porque como a igreja ela é quase que a síntese do conservadorismo, então qualquer movimento conservador, seja local, seja nacional, seja mundial, ele vai ter, de alguma forma, a igreja, ainda que manipuladamente, sendo levada para isto. Eu costumo dizer aqui o seguinte, e aí eu faço uma defesa. Assim como a direita permitiu ser berço da extrema-direita, a esquerda se permitiu ser o berço de uma agenda identitária que nunca pertenceu a ela, a esquerda. O que sempre foi a pauta da esquerda? A social-democracia. Essa sempre foi a pauta da esquerda, que é a luta do trabalhador, que é contra a opressão trabalhista, que é a distribuição de renda, que é um Estado que chamam de inchado, mas é um Estado suficiente para atender às demandas da nossa população. Esta sempre foi a pauta da esquerda. De 20, 30 anos para cá, ou 25 anos para cá, a esquerda passou a ter uma agenda progressista, moralmente falando, mas que nunca pertenceu a ela. Tanto que eu classifico Lula como um cara conservador, moralmente falando, historicamente falando, até porque você não tem o progressismo identitário vindo do sindicalismo, que é onde Lula vem, tá certo? Pois bem, então, para que se freasse essa agenda progressista identitária, surge o bolsonarismo como uma opção, ok?
Então, aí a igreja abraça o bolsonarismo nessa esperança de que ele frearia até algumas fake news, que hoje a gente sabe que foram fake news, né? Mamadeira, pelo amor de Deus, não é esse banheiro unissex, ou homem frequentar banheiro de mulher, não é esse mulher, como se essa fosse uma agenda petista, nunca foi, não é? Mas tiveram muitas fake news ali. E que, de alguma forma, tomaram a mente do povo da igreja. Então, voltando a falar sobre o Caiado, eu entendo que, pelo contrário, quando eu declaro o meu apoio ao Caiado, e quando a direita, ela de alguma forma se divide, ainda que eu tenha a esperança de que alguém da direita vá para um eventual segundo turno e não Flávio, e aí eu te digo aqui uma coisa, olhando nos seus olhos, e eu sei que se isso fosse um movimento estratégico político meu, eu não estaria fazendo isso, porque eu estou simplesmente pegando meu mandato e dando um tiro na minha cabeça. Por quê? Porque o meu voto, ele é um voto conservador. Certo? A minha igreja, que é a Assembleia de Deus, foi a que mais foi arrebatada pelo bolsonarismo. O que eu estou fazendo então? Se eu quero sobreviver politicamente? É porque eu sou um cara consumido pela verdade. E eu defendo aquilo que eu creio. E acredito que a minha, a sua e a nossa vida está no controle de Deus. Amém. Se Deus quiser que eu permaneça lá no parlamento, será feita a vontade dele e ele vai inclinar o coração do povo. Se não, eu caminhei na verdade e fui honesto, primeiro com a minha consciência e com o povo. Então, presta atenção, talvez nós nos encontremos em um eventual segundo turno. Porque eu já declarei que eu não vou apoiar o Flávio Bolsonaro em hipótese nenhuma. E por quê? Porque eu entendo que o retorno da família Bolsonaro hoje, personificado no Flávio Bolsonaro, é a pior coisa para o Brasil. O Trump agora declarou que os bombardeios e os ataques terrestres vão começar agora na América do Sul, nos países que eles reconheceram que existem organizações terroristas. Ele declarou isto. Aí alguém pode aqui dizer, não, mas isso é balela. Mas o cara é louco. O cara é louco. E aí, como é que fica isso? Então, por que eu não posso apoiar o Flávio? Primeiro que ele é um crente fake. Ele é fake. A última vez que o Flávio frequentou uma igreja aqui do Rio de Janeiro foi comigo durante as eleições, 2018. Depois, só vimos o Flávio fumando vapor. Nada contra quem fuma vapor. Agora, quem diz que é evangélico e fuma vapor, aí é sacanagem, irmão. Aí, pelo amor de Deus. E aí, quando ele se declara pré-candidato à presidência da República, ele tá lá no altar chorando, voltando para Jesus. Eu acho que é isso. Entendendo? Então, é essa covardia que eu não vou permitir com o meu povo. Então, eu acho diferente que se a direita hoje tivesse unida, quem ganharia isto era Flávio, certo? Ou seja, o Flávio estaria muito mais fortalecido se ele, tal como Lula, fosse a única opção da direita. Então, consolando o seu coração, querido Henrique, na verdade, eu acho que eu estou ajudando o Brasil quando eu declaro o meu apoio ao Caiado, mesmo com todas as observações que eu também possa ter dele, como eu podia declarar a Zema, só que ele é do meu partido, então fica mais fácil para mim, não é? Declarar ali o apoio a ele. Mas por que você não declara a Lula o seu apoio nesse momento? É porque eu tenho as minhas observações a Lula, não a Lula, mas ao conjunto da obra particulares que não me permite, neste momento da minha vida, quando eu tenho outras opções democráticas, a declarar um possível apoio. Agora, não se enganem, podem fazer 30 mil cortes dessa minha fala. No segundo turno, eu não estarei com Flávio Bolsonaro. E também não ficarei neutro. Já entendemos. Mas agora, assim, só para me entender uma coisa. Você não acha que, tendo a sua base a mais corrompida pelo bolsonarismo, eu falo do púlpito da sua religião, sim. E contra isso, talvez o Lula, o maior expoente, e o mais próximo, o Caiado, também não é uma oportunidade que você busca, ficando próximo do Caiado, porque ele é quem é mais próximo da sua galera? Exato. Não, eu não tenho dúvida. Não. A minha proximidade ao Caiado, além de eu acreditar que ele é um bom nome para ser gestor do Brasil, ainda que eu possa ter críticas a ele, como certo. Eu sempre tive também ao próprio Bolsonaro, estar ao lado do Caiado nesse momento é uma defesa pessoal que eu construí. Por quê? Porque nesse país polarizado, todas as vezes que você vai defender uma verdade que está do outro lado, certo?
Como eles não podem dizer que o que eu falo é mentira, é aquilo. É quando você não pode descredenciar a mensagem, descredencia o mensageiro. E aí qual é a forma deles me descredenciarem? Ottoni é soldado de Lula. Ottoni apoia Lula. Ottoni está a serviço do PT. Entendeu? Na verdade, o pastor Ottoni, o que acontece assim? Robertinho, ele é muito educado pra perguntar as coisas, então sabe? Pergunta, vai. E eu vou te falar assim, com todo respeito a sua pessoa, né? Mas a gente tem que falar isso. A gente Claro, já gravou meu irmão. um episódio aqui. Por favor. No episódio anterior, você falou que você apresentou o Valdemar da Costa Neto pro Bolsonaro. Sim, foi. Você aproximou os dois. Você viu a reunião onde o Bolsonaro fala pro Valdemar da Costa Neto que ia acabar com a Lava Jato. Sim. E queria se aproximar do Centrão. Sim. Então, assim, você sabia de tudo. Você tem conhecimento de tudo. Você sabia da aproximação da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro. Você sabia dos rolos dos filhos do Bolsonaro. Você sabia de tudo que tinha acontecendo. E você também sabe de tudo que acontece na família Caiado em Goiás. Então, assim, várias pessoas estão falando assim, cara, o pastor Ottoni, ele é um oportunista. Sim. Ele é um oportunista. Tá, então eu vou te porque responder. ele não pode abraçar o Lula, porque se ele abraçar o Lula, ele perde todos os votos da igreja. Eu já perdi, amigo. Ele tem que ficar em Amigo, cima do muro pra amigo, eu já tentar se perdi. eleger. Isso eu já perdi. Você sabe por que essa peste de oportunista não cola em mim? E não cola. Por uma coisa. Mano, eu já perdi. Esquece. Esquece. Hoje, o meu eleitor, aquele que votou em mim porque eu era bolsonarista, não vota mais em mim. Eu tenho pesquisa. Pesquisa de campo. Não vota mais em mim. Tá certo? Então, se eu tivesse algum... Ah, mas só que você tá falando com o quê? Com a esquerda? Ué, de pastor para pastor, vota no Henrique. Por que vai votar em mim? Se eu não declarei o meu apoio a Lula, eu seria oportunista se eu declaro o meu apoio a Lula agora. Aí sim, porque tem 30% da igreja que vota em Lula. E eu, inteligentemente, poderia declarar agora o meu apoio a Lula e pelo menos salvar 30% do voto da igreja, inclusive a Assembleia de Deus, que vota em Lula. Aí seria oportunismo meu, nesse exato momento. Na verdade, eu até já tinha lhe respondido essa pergunta, porque você fez ela lá atrás. O seguinte, Ottoni, você não sabia de tudo aquilo, você não sabia desse envolvimento deles aí com a milícia, você não sabia... E eu lhe afirmei e volto a lhe afirmar de que, na verdade, por um tempo, eu acreditava que isso tudo era fake news da esquerda porque não tinha onde atacar o meu presidente. Era uma paixão que eu tinha, como muitos têm, pelo presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro nunca te prometeu nada? Você esperava algo do Bolsonaro? Não, nunca me prometeu nada. Assim como o Joyce Hasselman saiu, o Alexandre Frota saiu. Eu seria desonesto. Eu seria desonesto se eu te falasse que Bolsonaro me prometeu alguma coisa. Aliás, eu abri mão de ter qualquer coisa, Rodrigão, no governo Bolsonaro, porque eu sabia que ou eu tinha alguma coisa, cargos, ou eu tinha a confiança dele. Então eu fiquei com a confiança dele naquele momento, ok? Muito bem, até que eu entendi que o caminho que eu estava fazendo, e isso demorou, isso não foi fácil, tá certo? Até porque você fazer o caminho de volta, principalmente na política, é muito difícil, exige coragem da sua parte, e principalmente admitir o erro, também não é fácil, não é? Quando eu faço esse movimento, eu faço sabendo que eu estou correndo o risco de ficar sem mandato. Então, quando eu digo que eu não apoiaria Lula neste primeiro momento, pelo menos até a data de hoje, tá certo? É porque, por eu entender de que eu tenho uma outra opção. Deixa eu comentar. Ok? Que hoje é o Caiado, porque ele é a opção do meu partido. Posso comentar? Primeiro, dizer que eu colhi 2 declarações de voto aqui do Ottoni, uma no Lula no segundo turno e quase em mim agora. Ele falou em algum momento, vota no Henrique, enfim, mas não pode pedir voto. Não. Só te interrompendo, tem que apertar o Henrique também, viu? Tá parecendo uma inquisição aqui em cima do... Mas aí faz parte, até porque eu sei que essa bancada é uma bancada progressista, esquerdista. Isso incomoda o Robertinho, isso incomoda o Robertinho. Não, primeiro assim, eu estou É porque a minha voz, a voz dos menores nunca é ouvida. Eu estou absolutamente aberto a qualquer tipo de questionamento sobre posição política, voto, e não estou pretendendo de forma alguma fazer uma inquisição. É um debate político importante e está sendo feito assim com grandeza. Eu só queria pontuar algumas coisas. Primeiro, assim, olhando nos seus olhos, Ottoni, no bom debate, Caiado é um ruralista ultraconservador que declara que vai anistiar Bolsonaro e tem como projeto econômico algo que é contra a classe trabalhadora desse país. Olha só, vou te propor o seguinte cenário. Vamos imaginar que Caiado encontre aí uma avenida, comece a crescer e que ele vá para o segundo turno contra o Lula. O que provavelmente, colocando como hipótese, aconteceria é que você estaria no mesmo palanque político que Caiado e
Flávio Bolsonaro. Então, assim, eu não acho Caiado um nome, digamos assim, expressão da direita democrática brasileira. Minha posição. E posso divergir, e tenho divergência com a direita democrática brasileira, ponto. Sobre perspectiva de desenvolvimento socioeconômico, tamanho do Estado, política pública e por aí vai. Mas Caiado, para mim, ele é enamorado do bolsonarismo. Tanto é, vou dar um exemplo agora do Banco Master. O Zema, que também é, na minha opinião, em vários aspectos extremista, tem uma visão econômica ultra Faria Lima contra o povo trabalhador, mas o Zema foi mais para cima do Flávio Bolsonaro do que o próprio Caiado. Concordo com você. Então, você que está questionando tanto o Bolsonaro... E Caiado teve a minha crítica pessoal, Perfeito. Falei para ele isso. Mas o que eu estou dizendo é que a sua crítica pessoal, aparentemente, não está alterando a característica da campanha do Caiado, que é uma linha complementar e não divergente do que significa Flávio Bolsonaro. Esse é o ponto que eu quero colocar para você. E Caiado é um representante das elites brasileiras, até do ponto de vista da gestão, que em algum momento você utilizou a palavra gestão. Ele pode ser um bom gestor para o Brasil. Não sei, acho que a gestão dele vai ser de corte em gastos sociais, corte em investimento público, desmantelamento de programas sociais, fazendo a agenda econômica da Faria Lima e dos ruralistas. Lá em Goiás não aconteceu isso não, hein? Na minha opinião, só concluindo. É porque a sua opinião é diferente do que aconteceu. Não. Na minha... Era isso que eu ia entrar agora. O Caiado é um representante da direita liberal do ponto de vista econômico. Tá. Qual é a visão do Caiado sobre arcabouço fiscal? Qual é a visão do Caiado sobre pisos constitucionais para saúde e educação? Qual é a visão do Caiado para taxa de juros? Qual é a visão do Caiado para regulamentação ou não do sistema financeiro? Qual é a visão do Caiado sobre privatização e direitos sociais? Qual é a visão do Caiado sobre a escala 6x1? Na minha opinião, o Caiado é sim o representante de uma visão econômica alinhada ao projeto de sociedade da Faria Lima e do mercado financeiro. O Lula não é alinhado à Faria Lima, você acha que não? Você acha que a Faria Lima quer a reeleição do Lula? Você acha que não? Você acha que os bancos não foi o ano que os bancos mais lucraram? Olha como continua sendo consecutivamente. Para você ver como é que os banqueiros saem. Aí você falou do Banco Master, eu achei que foi certo você mudar o assunto, senão a gente volta lá no Jacques, foi o último que está envolvido. Jacques Wagner, na minha opinião, se a gente for puxar isso mais, acho que foi até bom você falar do Banco Master, parece não conseguiu, acho que foi inteligente. Não, posso falar e desenvolver, inclusive. O Jacques Wagner, na minha opinião, e falei isso no dia, numa entrevista para o UOL, minha posição como vice-líder do governo deveria ser afastado para poder se defender com calma e não comprometer a agenda do governo. Na minha opinião, qualquer pessoa... Mas faz trocar alguém da delegacia. Qualquer pessoa que tenha envolvimento com corrupção, de esquerda, centro ou direita, deve ser investigada e responsabilizada, inclusive penalmente. Eu defendo isso para pessoa de qualquer partido. Dito isso, desenvolvendo o tema Banco Master, já que foi colocado, e eu não tenho nenhum problema, dito isso, vamos lá. Políticos que receberam doação de campanha do Fabiano Zettel, controlador financeiro do Vorcaro. Quem foram? Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Políticos que viajaram de jatinho, avião privado do Vorcaro. Todos, até agora que a gente saiba, de direita. Governadores que aportaram dinheiro de pensão e aposentado no Banco Master. Maioria de direita. Governador que tentou comprar o Banco Master pelo BRB de Brasília para tentar ali, ao que tudo indica, salvar o esquema. Ibanez, de direita. Então, duas coisas precisam ser ditas. Se tem pessoas da esquerda progressista e do governo envolvidas, minha opinião, tem que ser devida e severamente responsabilizadas. Segunda coisa que tem que ser dita, não há métrica de comparação até agora, pode ser que semana que vem, se as investigações continuarem, e estamos no governo Lula, então as investigações continuarão, porque se fosse o governo Bolsonaro, haveria troca de direção da Polícia Federal, pelo menos segundo o Sérgio Moro. Delegados, algumas coisas não vão ser trocados, não. Não as investigações estão ou não estão avançando? Não, é porque você falou de troca de... Só para saber se não tem nos outros governos. Não, a minha pergunta é, no governo Lula, a Polícia Federal está agindo ou não com autonomia? Teve ou não teve uma operação que pegou o líder do governo no Senado? Quando foi o governo Bolsonaro? O que Bolsonaro falou publicamente? E qual foi o motivo que Sérgio Moro saiu do governo? Sérgio Moro, hoje aliado deles. Bolsonaro está querendo interferir na Polícia Federal para blindar aliados e a sua própria família. Então, conhecendo a natureza humana, corrupção não tem coloração partidária. Exatamente. E onde acontece, mas já falei isso 5 vezes, conhecendo a natureza humana, corrupção não tem natureza partidária. Onde houver corrupção, tem que haver investigação isenta e independente.
respeitando a presunção de inocência, o devido processo legal, comprovando o crime, tem que haver severa responsabilização. Teve até fogos para a minha fala. Gol do Flamengo. Mas, olhando para o caso do Banco Master, eu não vejo até agora métrica de comparação mesmo. A gente pode abrir os casos até agora investigados, indiciados e denunciados sobre o nível de comprometimento da esquerda e da direita, do governo e da oposição. Cortando para Caiado, minha opinião, Caiado é o representante de uma agenda econômica pró-Faria Lima, impopular e antipopular. E do ponto de vista político é extremamente alinhado ao bolsonarismo. Então o que eu estou colocando para o Tony é, se o bolsonarismo é tão destruidor assim, da democracia, da cidadania, da ética pública, dos direitos sociais, do respeito à igreja, por que apoiar um candidato que promete anistia a Bolsonaro? Bem, esse é o ponto que eu estava querendo, estou querendo prolongar aqui. Primeiro que não há como a gente comparar Caiado e Bolsonaro, a não ser em alguns estilos pessoal, não é? Ele pode ser um pouco, ter aquele estilo truculento, não é isso, coronel e tal. Mas há uma diferença enorme entre Caiado e Bolsonaro. Caiado, você não pode dizer que ele é um golpista ou que ele não é um amante da democracia. Mas ele quer e um do bom, olha só, e do bom debate. E eu critiquei o fato dele querer fazer uma espécie de anistia ampla, geral e irrestrita. Que eu nem sei se ele acredita nisso mesmo ou se ele entende isso porque ele precisa falar com aquele eleitorado que eu disse que não é dele, nunca foi dele aquele eleitorado, ok? Ok. Quando você pega Goiás em termos de gestão, você tinha um estado falido, quebrado, fiscalmente sem rumo e após quase 8 anos de governo Caiado, você tem um outro estado, não é? Que bate o recorde de tudo o que de todas as métricas. Educação está entre as melhores do país. Na métrica saúde está entre as melhores do país. Quando você pega segurança pública, é o primeiro estado em segurança pública no país. Quando você pega transparência, e aí nós vamos para o social, certo? Certo. Quando você olha para o governo Caiado, o governo de Goiás, você vê o quanto foi investido em programas sociais. Como eu não sou de lá, eu pedi ajuda ao nosso amigo Google aqui agora, não é? Mães de Goiás, programa de transferência de renda estadual focado em garantir segurança alimentar de mulheres com filhos de 0 a 6 anos em extrema vulnerabilidade. Probem e Aprendiz do Futuro, iniciativas de inclusão educacional e profissional oferecendo bolsas para estudantes universitários e capacitação de jovens de baixa renda ingressarem no mercado de trabalho. Auxílio água e energia, subsídios diretos na conta de água e luz para famílias goianas que encaixem nos critérios de extrema pobreza. Moradia a custo zero, construção e entrega de casas populares totalmente gratuita para famílias vulneráveis em municípios do interior. Caiado foi o governo de direita que mais entregou casa própria na história do Brasil, governo de direita. Então, ele tem um compromisso sério com o social e tem um compromisso sério também com a manutenção de uma responsabilidade fiscal. Pois bem, nós vamos ter agora, em 2027, um problema fiscal muito sério no Brasil. Mas muito sério no Brasil. Apesar de nós estarmos vivendo em um momento economicamente favorável, e eu não sou daqueles que dizem de que nós estamos quebrados, rebentados, mas o nosso problema, Roberto, não é econômico. O nosso problema é fiscal. É fiscal. Porque nós temos uma bomba fiscal para o ano que vem, que se nós não tivermos um gestor para compensar a enorme crise fiscal que nós teremos no ano que vem, e nós não podemos ter na presidência da República alguém que nunca geriu nada, que nunca cuidou de nada. Por isso é que eu entendo que nós precisamos ter alguém com experiência de gestão ou que pelo menos tenha governado um Estado e tenha apresentado números e métricas suficientemente para nós entendermos que se fez lá, pode fazer pelo Brasil também, e esse cara para mim é Caiado, nós vamos de mal a pior a partir do ano que vem. Então, eu entendo que a gestão econômica de Caiado, a forma política de Caiado olhar para o social, que para mim é muito caro, para nós o social é muito caro, não é? É claro também de que eu concordo com você de que em alguns momentos a visão de Caiado sobre a questão do trabalhador brasileiro pode conflitar naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, ok? Mas o conjunto da obra de Caiado me faz ter segurança
no Caiado, certo? Que eu não tenho em Flávio, tá certo? E que eu poderia ter até no Zema, não é? E que eu não tenho também no próprio Renan, porque isso é um candidato de muitas propostas inatingíveis, intangíveis e que só cabem só na cabeça dele, não é? Então é isso. Por isso é que neste momento... Agora, não dá pra gente fazer uma comparação automática entre Caiado e Bolsonaro, certo? Ou achar que Caiado vai replicar automaticamente os erros de Bolsonaro porque ele propôs em uma campanha anistia ampla, geral e irrestrita. Quantos candidatos que fazem propostas durante uma campanha que é visando o eleitor e que, na verdade, quando chega, não cumpre aquilo que ele disse durante a campanha. Então, eu não acredito que Caiado creia nisso, acredite que uma anistia ampla, geral e irrestrita seja o importante para o Brasil. E se ele fizer isto, eu também entendo que isso não é o fim do Brasil, não. Tá certo? Se ele chegar na presidência da República, Henrique, eu sei que a gente vai agora divergir drasticamente, mas se ele chegar hoje na presidência da República e ele der uma anistia ampla, geral e irrestrita, isso não vai acabar com o Brasil, como as outras anistias que aconteceram também no Brasil não acabaram com o Brasil. Tá certo? Apesar da minha crítica. A questão da anistia, para mim, é muito sensível, porque a tentativa de golpe de Estado é muito grave. O nosso país tem um histórico de democracia muito frágil. Como foi grave anistiar também os amigos da esquerda também. Quais amigos da esquerda? Aqueles que propuseram atentados, aqueles que está falando de ditadura militar? Sim, querido. Não, entendi. É isso. Eu discordo. Não, vamos lá. Que foram anistiados, mesmo sendo um outro momento da história. Pois é, assim. Isso eu entendo. Aqui é uma divergência importante. Até para me entender essa divergência, assim, porque realmente eu fiquei incomodado. Claro. Eu percebi que você já falou da anistia várias vezes, e quando o Otônio foi começar a falar, você falou assim, mas anistia ampla e tal. Ele até concluiu, eu vi que você queria intervir. Quando ele falou da anistia, mas eu senti incomodado porque, de verdade, das pessoas que já passaram aqui dentro, talvez você tenha sido uma maior expressão de misericórdia, sabe, de misericordiedade, de perdão, de conciliação, de amor ao próximo, de entendimento de falha de outras pessoas. E quando a gente fala dos líderes, eu acho que realmente não dá para discutir muito. Mas quando a gente fala da população que estava lá embaixo, que a gente sabe que foi realmente a grande maioria marcha manobra. Eu vejo você falando que você não é a favor de uma anistia, que seria o perdão. Eu vejo em você uma contradição do que você prega. A anistia também não é um ato de misericórdia, porque diante de Deus somos todos anistiados. Exatamente. Não, mas aí acabou o sistema de justiça, certo? Se for usar essa expressão para tudo, isso acabou de ser dito. Mas toda a anistia prevalece sobre a justiça. Não, é isso, vamos lá. É um ato de perdão. O debate não é não está falando para infringir uma lei. Não. É usar a própria lei. Não. A ideia de misericórdia estas pessoas devem cumprir a pena de acordo com o que foi previsto em lei, tendo a sua integridade física, emocional absolutamente respeitada e visando o seu processo de ressocialização. Se isso não tiver acontecendo... Quem defende a explosão do sistema carcerário, que as pessoas sejam decapitadas, tratadas de qualquer jeito, bandido bom é bandido morto, tiro na cabecinha, é a extrema-direita. Isso é ausência completa de empatia e misericórdia, além da perda de senso de humanidade. Eu defender que um crime previsto em lei, depois de um devido processo legal, estabelecido uma pena proporcional... Devido processo legal inquestionável para você? Para mim, nesse caso... Inquestionável, tá. Sim, mas aí nós podemos divergir? Se houve ou não devido processo legal, eu acredito que sim. O que eu estou dizendo... Ampla defesa, eu acho que teve ampla defesa, direito de se defender corretamente, devido processo legal, mais da metade, isso é pouco falado, fez acordo judicial assumindo a responsabilidade, nem foi preso. Foi preso quem não quis fazer o acordo e agora tem uma pena a ser cumprida, que eu defendo que seja com total respeito à dignidade destas pessoas, apenas no tempo devido, com progressão de pena, de acordo com a lei, visando a ressocialização e a sua liberdade. Isso, para mim, é senso de justiça, respeito à Constituição e exercício pleno de empatia e de misericórdia. Porque se a gente entrar nessa linha que você... Olha só, se a gente entrar nessa linha de distorcer o conceito de misericórdia, nesse ponto que vocês estão colocando, acabou o sistema de justiça brasileiro, porque toda pena aplicada, toda pena em execução, nós interpretaríamos então como ausência de misericórdia, então acabou. Na minha opinião, não. Houve uma tentativa de golpe de Estado.
a pena deve ser Com proporcional. feita por pessoas que não estavam ali armadas. Na minha opinião, então, aí começa Porque você está tentando comparar essas pessoas a um criminoso armado e que precisa ter essa progressão da pena e tal. Não. Tem uma tipificação penal específica para você para teve isso. a intencionalidade de todos ali. Sim, mas todos essa tiveram a opinião. intencionalidade. Mas essa frase do Ottoni é tipicamente bolsonarista. Sim. É o bolsonarismo que diz que porque não havia arma, não havia tentativa de golpe. Não, mas eu não disse eu não sei que se é uma havia tentativa recaída de golpe. bolsonarista do Ottoni. Não. Mas eu quero... Deixa eu falar com a mesma doçura que você está falando. Mas deixa eu só completar meu raciocínio. Eu estava Vai lá, no meu porque o debate raciocínio. começou na hora que eu... tem que terminar agora, o Pra debate mim, começou. houve tentativa de golpe de Estado com intencionalidade. As pessoas ali estavam defendendo o fim de um governo legitimamente, democraticamente eleito. Quem colocou aquelas pessoas naquela situação e meteu o pé, não fui eu. Foram os bolsonaristas. Bolsonaro está numa mansão, numa prisão domiciliar luxuosa. Misericórdia, quem tinha que ter é Bolsonaro, porque foi ele que insuflou as pessoas para que elas estivessem lá. O que eu estou defendendo é que, de acordo com aquilo que é previsto em lei, depois de um devido processo legal, que teve inclusive possibilidade de acordo, a pessoa cumpra a pena no tempo proporcional à gravidade do seu fato, visando a ressocialização e a liberdade. Vocês nunca ouviram de mim uma fala de desprezo à dignidade humana destas pessoas. Essa frase é de Bolsonaro com relação ao sistema prisional. Eu só defendo que elas cumpram a lei, que elas cumpram a pena, que tem que ser diferente e menor. Vou dizer aqui, diferente e menor de Bolsonaro, Ramagem, General Heleno, que são os autores, os mentores, os planejadores. Então você concorda que tem uma diferença, que quem mas tá lá isso tá mas se isso é, ferrando igual mas os é outros. óbvio, Olha só. isso é proporcionalidade da pena, e isso está inclusive no tempo de pena, por isso que de Bolsonaro é o maior, porque ele é o mentor, o idealizador e aquele que planeja. E no mundo inteiro, na sociologia, na ciência política, muitos estão dizendo, no mundo de hoje, com as características econômicas, digitais de hoje, um golpe de Estado não tem mais os mesmos termos em que isso existia na década de 60 e 70 com armas. Então, esse argumento de que as pessoas não estavam armadas, logo não havia ali uma intencionalidade golpista, eu acho um argumento frágil. E os amigos de esquerda, Ottoni, agora eu vou divergir. Vamos lá, ué. Seres humanos que lutaram contra a ditadura militar brasileira. Eu jamais compararia a resistência do oprimido a um regime estruturalmente opressor com a violência imposta pelos agentes desse regime. Não são os meus amigos de esquerda. Sim. Estamos falando de pessoas torturadas, pessoas que lutaram contra a tirania. Então, é diferente pensar a anistia para quem estava subjugado por um sistema opressor. Eu chamo de ditadura. Eu acho que você chama também. E por que você... comparar isso com os agentes de segurança pública e os agentes políticos da ordem, eu não chamaria de anistia aos amigos de esquerda. Eu chamaria de militantes da democracia que lutaram, independente do método, que pode não ser o meu, anistiá-los, eu não acho que seja anistiar amigos de esquerda. Então, deixa eu não colocaria nestes termos. Deixa eu ser tão competente conforme você está sendo na defesa... da aplicação da lei. Isso aí de amigos da esquerda, seus amigos da esquerda, que usaram armas, bombas, para se defender de uma ditadura militar. Por isso é que, em nome da honestidade intelectual, eu afirmo que nós tínhamos ali uma ditadura militar. Sim. E eu entendo de que o contexto é outro, ok? Agora, por que você não usa da mesma misericórdia com pessoas que estavam no dia 8... Calma aí, a maioria delas... Que comparação é essa, Tony? A maioria delas iludidas... A maioria delas enganadas intelectualmente. Que cometeram crime. Calma, mas o mesmo crime que a Dilma cometeu. Não, a Dilma estava a usar armas e bombas. Não. A Dilma estava lutando contra uma ditadura. Essas pessoas estavam defendendo uma ditadura. Não, a diferença é fundamental. Espere. Essencial. Mas essas pessoas ali estavam defendendo o fim de um governo democraticamente eleito. A não continuidade de um governo de uma forma tão simplória, invadindo a sede dos três poderes. Eu sei, querido, tudo. Eu não estou dizendo que elas não deveriam ser penalizadas. O que eu estou dizendo é que todo ato de anistia, ele está prevalecendo sobre a justiça. Não. Sim, toda a anistia. Tem uma métrica de comparação injusta, eu sei, amigo, não é injusta. Ottoni, se é injusta a partir do momento em que aquelas pessoas, na sua grande maioria, estavam ali movidas por uma paixão política, movidas por um engano. E se o golpe tivesse sido dado? Como? Aí eu teria sido torturado. Como, querido? Como?
Como? Como se eles não estavam armados ali? Não é assim que acontece eles golpe estavam hoje em iludidos. dia. Não é assim que acontece golpe. Então você está reproduzindo uma narrativa bolsonarista. Não, eu estou reproduzindo uma narrativa. Não, amigo, eu estou produzindo uma narrativa. Uma narrativa que não é forçação de barra. Você está reproduzindo uma narrativa bolsonarista. Me mostra um golpe. Tá bom, então vamos lá. Vamos na prática. Me mostra um país aonde houve golpe sem ser armado. Hoje em dia... Não, hoje em dia não. Sim. Porque não houve armado? Sim. Há derretimento democrático sem utilizar arma. Derretimento democrático é uma coisa, golpe é outra. Não, seria golpe. Derretimento democrático é uma coisa, golpe é outra. Se Lula tivesse chamado... Se Lula tivesse chamado, diante daquela instabilidade intencionalmente provocada, uma lei da garantia da ordem, nós teríamos vivido sem um tiro o derretimento de um governo democraticamente eleito. Não. O que você está fazendo... Ele poderia ter chamado ali... Ele era o presidente da República, aliás, eu até aplaudo ele porque ele não fez isso. Exatamente. Eu até aplaudo ele porque ele não fez isso. Porque poderia ter ali derramamento de sangue. Porque esse era o objetivo. Mas era o objetivo, não da maioria esmagadora daquelas pessoas que estavam ali, erroneamente. Elas estavam comemorando. Eu não estou dizendo que elas estão certas. Olha só, elas tentaram... Então, isso eu vou falar agora. Que Lula fosse o presidente. Não, olha só. Eu sei, querido. Eu sei, querido. Só que houve uma intenção ali. Golpista. Eu sei, querido, mas movido por um espírito em que elas estavam, certo? Sem a realidade. Sem a realidade de poder efetivar minimamente o que elas queriam fazer. Posso dar um exemplo? Pessoas ali poderiam estar armadas se elas quisessem. Elas poderiam ter ido para Brasília armadas se elas quisessem. Não precisa disso hoje em dia. Que não precisa. Posso dar um exemplo? Mas você pediu o exército fazer isso. Posso dar um exemplo? Você acha que elas tomariam o governo ali, querido? Elas. Hoje em dia não é assim, Antônio. Não seria. Você não me deu um exemplo ainda. Vou dar um exemplo. Não vou derramar sangue. Não foi todo mundo preso sem derramar sangue. Eu vou dar um exemplo. Que olha que teu sangue. Não tá todo mundo preso sem derramar sangue? Não houve resistência nenhuma. Não houve o quê? Não foi todo mundo preso sem derramar nenhum sangue? Claro que foi. Porque houve uma resistência ali. Porque não tinham como resistir. Eles não tinham como resistir. Então, eu até toparia que ele não tivesse misericórdia dos cabeças pensantes. Não, eu tenho misericórdia de todas as pessoas. Tudo bem. Mas agora, não entender de que... Olha só. Bater nosso espírito, eu quero falar. O nosso espírito pastoral, consegue, olha só, o Henrique consegue olhar para um menino que atirou no outro ou que roubou o outro, ok? Com mais misericórdia do que ele olha com essas pessoas. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: este menino tem que ser responsabilizado. Calma, eu sei que sim. Esse menino é fruto de um movimento de destruição da juventude e ele só está praticando isto porque o Estado não lhe deu oportunidades, ok? E se foi um crime, ele tem que ser preso. Tem que ser preso. Então, pronto. Eu queria que ele também partisse do mesmo pressuposto. Eu estou partindo. Dizendo o seguinte, de que aquelas pessoas ali, elas foram manipuladas, elas foram iludidas, por isso a penalidade delas foi excessiva. Nem a dosimetria você foi a favor. Não, desculpa. Eu quero seu pensamento aí, Henrique, só pra gente. Eu queria que eu... Mas você é a favor da dosimetria do jovem que assalta. Não, a dosimetria. Por quê? Porque você não permite baixar a penalidade da maioridade penal. Não, sou contra. Então pronto. Mas tem nada a ver. Tá misturando. Eu não estou misturando, eu só estou pedindo que você faça uma reflexão. Eu quero ter... Sim, fale. Mas eu posso fazer reflexão com início, meio e fim, sem ser interrompido? Claro que vai. Vamos lá. Não topo. Até vocês podem fazer. Você pode fazer. Não é ausência de misericórdia. Acho desonesto intelectualmente colocar nesses termos. Um jovem da periferia que comete um crime, eu posso entender o contexto social que o colocou ou o ajudou a tomar decisões erradas. É crime? Você nunca me viu defendendo. Mas ele não pode pagar como adulto. Posso terminar? Pode pagar como adulto? Novamente. Posso terminar? Você vai me responder se ele pode pagar como adulto, só isso. Ué, como assim? O que até o final, o que da sua linha de raciocínio... Você deslocou o tema não, para a maioridade penal. Pois é. Eu só quero saber isso. Você não está deixando... Vamos lá, isso aí continua. O debate não está sendo feito de forma correta, na minha opinião. A gente pode debater maioridade penal. Ok. Exatamente. Ok, vamos lá. Eu acho que tem que ter tranquilidade para eu me ouvir falar sobre o tema que nós estamos debatendo. Claro. Esperando tranquilidade o término da minha fala. Porque eu não vou perder nunca. Vamos lá. Este jovem da periferia que comete um crime, ele precisa responder diante da lei. Eu nunca disse nada diferente disso. Por isso que esse exemplo me parece desonesto. Porque eu nunca disse isso. Agora eu vou dizer o que eu sempre disse, mantendo uma coerência. Coerência é importante. Eu defendo que esse jovem, nesse exemplo que você deu, cumpra a pena
no tempo da pena proporcional à gravidade do fato. E que ele tenha chance de ressocialização visando a sua dignidade e a sua liberdade. Sempre foi isso para mim. Quem desdenha das pessoas que cometem crime, quem promete tiro na cabecinha, bandido bom é bandido morto, que o sistema prisional se imploda, é o bolsonarismo de onde você vem. Eu nunca defendi isso, Otônio. Eu defendo a aplicação da lei com direito de defesa, presunção de inocência, devido processo legal. A aplicação da pena. Posso ser sincero? Num sistema prisional humano, humanizado, que não destitui as pessoas da sua humanidade, visando a ressocialização, o recomeço das suas vidas e a liberdade. E, sobretudo, para preto, pobre, da periferia e da favela, e esse é o debate que eu faço, a pena vem mais pesada, a desumanização vem de imediato. É tiro na cabecinha e pena de morte, mas sempre pensando no preto, pobre, da periferia e da favela. Eu defendo que todas as pessoas, vou repetir didática e calmamente, todas as pessoas, quando cometem crime, devem ter o devido processo legal, a responsabilização penal, visando o cumprimento efetivo da pena para ressocialização e recomeço da sua vida. Mas eu não concluí ainda. Tá, mas... Sobre 8 de janeiro, aquelas pessoas tinham uma pauta publicamente golpista. Elas defendiam a derrubada de um governo democraticamente eleito. E elas não ficaram nas suas casas. Elas foram para Brasília mobilizadas por esse ódio bolsonarista. Elas depredaram a sede dos 3 poderes. Quer elementos mais violentos? Teve porrada na cabeça de policial. Teve. Agora, olha como é que a democracia pode derreter. E eu termino com isso que eu estou percebendo, e temos o nosso horário aqui. Para concluir. Ainda tem que pôr uma pergunta do patrocinador. Mas eu queria voltar desse debate com o Tony. Eu participei da CPMI do 8 de janeiro. Eu tenho os detalhes daquele dia, em documentos sigilosos que eu tive acesso. Veja, qualquer pessoa que conhece Brasília sabe que manifestações com 100 mil pessoas não chegam perto da sede dos 3 poderes. Como que aquelas pessoas chegaram na sede dos 3 poderes com tamanha facilidade? Como? Sabe que os documentos demonstraram? Como? A cúpula da Polícia Militar do DF, tomada pelo bolsonarismo, assumiu um protocolo absolutamente excepcional para aquele dia. Sabe quem era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava nos Estados Unidos? Anderson Torres, que era o ministro da Justiça de Bolsonaro. Não precisava que aquelas pessoas tivessem uma arma. O que ficou comprovado, pode negar ou não, acreditar ou não, é que a cúpula da PM, comprometida, na prática, escoltou aquelas pessoas que de fato não estavam armadas, aos vídeos lá de dentro, que entraram na sede. Depois houve uma reação e a situação foi contida. No mundo de hoje, vou citar, por exemplo, a Hungria, mas tem outros países, a extrema-direita não precisa utilizar uma arma para, por dentro das instituições, corroer os pactos democráticos. E aos poucos, tirar as liberdades individuais e coletivas. Então assim, para concluir, aquelas pessoas devem cumprir a pena na mesma temporalidade que Bolsonaro? Na minha opinião, não. Porque a intencionalidade e a gravidade são diferentes. Se uma delas estiver adoecida e precisando de socorro médico, deve cumprir prisão domiciliar? Na minha opinião, honestamente, sim. Por questão de saúde, de humanidade e de responsabilidade do Estado com o corpo da pessoa apenada, aprisionada. Tudo o que eu estou falando aqui, jamais a extrema-direita utilizaria para pessoas de esquerda. Então, o que eu defendo? Que elas respondam penalmente, com a sua integridade física e emocional preservada, visando a ressocialização e a liberdade. Isso não tem nada a ver com misericórdia, gente. Isso tem a ver com um senso de justiça e tomara que essas pessoas, levadas lá, não por mim, nem por Ottoni, mas pelo bolsonarismo, possam retomar as suas vidas e tocar a vida. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso parceiro. Somente dizendo aqui, somente uma coisa. Vocês que sabem, vocês estão no controle. O que é isso aqui? Uma pergunta que vai Isso a esquerda também, ela sabe roer com a democracia, se é essa a visão, se é esse o caso, institucionalmente falando. Claro. É só você olhar o quanto que a esquerda aparelhou a máquina pública, aparelhou o sistema judicial do nosso país, não é? Roendo também com a democracia. Portanto, quando o meu querido Henrique, não é, diz que quem defende essas coisas é o bolsonarismo de onde eu vim, na verdade a intenção dele, ainda que não seja, ou ainda que não tenha sido, é tentar reduzir a minha crítica ou a minha opinião ao radicalismo bolsonarista.
eu não sou e nunca disse aqui, aliás, foi a minha primeira frase, eu fui contra e sou contra a anistia ampla, geral e irrestrita. Antes desse debate começar, eu já tinha dito isso. Sou contra a anistia ampla, geral e irrestrita. Por quê? Porque aquelas pessoas, sejam os mentores ou aquelas pessoas que foram usadas como massa de manobra, aquelas pessoas erraram. E os mentores, mais ainda, porque cometeram um sério crime, certo? O que eu entendo é que o devido processo legal, ele já é contaminado quando aquele que julga também é a vítima e é o acusador. Ou seja, a partir daí, o devido processo legal, que está sendo tão aqui celebrado aqui pelo Henrique, de que houve o devido processo legal, não é, de que todos puderam ter ampla defesa e etc, 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 não é? E aí quando você olha para a decisão do governo italiano sobre a Carla Zambelli, e eu não estou aqui defendendo a Carla Zambelli, eu só estou aqui falando de uma análise de um país democrático, que ao olhar o processo da Zambelli disse, o devido processo legal no caso dela foi corrompido. Assim como no caso de muitas dessas pessoas. E eu não estou defendendo os mentores desse processo, que na verdade para mim foram os grandes criminosos. Mas eu estou dizendo aqui o seguinte. Primeiro, uma dosimetria da pena, que foi o que eu defendi, não anistia ampla, geral e irrestrita, ela era necessária, já que nós não chegamos a um entendimento em anistiar a massa de manobra. Por quê? Se anistia a massa de manobra, teria que anistiar esses mentores também. Portanto, esse não era o debate, mas acho que foi muito bom e se evoluiu, foi muito bom, foi altamente saudável. Falamos, mesmo que não tenha sido especificamente o tema, mas eu acho que de alguma forma a gente ficou no crime organizado, não é? Porque nós falamos sobre o crime organizado da política, não é? E que cometeu crime contra a fé, contra a democracia, contra a dignidade da nossa população. Aliás, o maior crime organizado não está na nossa periferia, não está na nossa favela, ele não carrega fuzil, ele está nos palácios com ar-condicionado ligado e a caneta mata muito mais do que qualquer fuzil na mão de qualquer traficante. Perfeito. Três Irmãos é assim, pastor Otônio, a gente vem pra conversar uma coisa e conversa outra. Foi outra coisa. Não, aqui não põe o fone aí que tem uma pergunta aqui do Oliver, que é o parceiro aqui do Três Irmãos, mandou uma pergunta pra vocês. Pode soltar, Pedrão, por favor? Professor Matheus Oliver, professor de Direito, Eu não tô especialista em carreiras tá? policiais. Não? Há mais de 10 anos, dono da maior... Agora sim. Agora sim, vamos lá. Tá bom aí a altura, tá? Eu não tinha colocado no ponto certinho. Foi erro meu aqui que eu não liguei aqui o receptor. Boa. Valeu. Pergunta simples e objetiva. Professor Matheus Oliver, professor de Direito, especialista em carreiras policiais. Há mais de 10 anos, dono da maior escola preparatória de carreiras policiais de Minas Gerais, que é o Instituto Oliver. Minha pergunta é simples e objetiva. Eu sou formado em teologia e eu gostaria de entender qual a visão teológica dos senhores. A Bíblia condena ou não a riqueza? Interessante. Posso falar? Por favor. Então vamos lá. Se puder usar aí uns 2 minutos, que eu aí que vai também 2 minutos. Fica com Então, fome? Não, pode tirar. 2 minutos, então, rapidamente. Pode ser, né? A Bíblia, ela nunca condenou a riqueza. Ela condena o amor ao dinheiro. Mas é importante que a gente entenda que o Deus da Bíblia, ele nunca foi dono do sistema financeiro, ok? Ele é dono do ouro e da prata, que é diferente do sistema financeiro. O sistema financeiro, biblicamente falando, espiritualmente falando, ele é dominado por Mamon, o Deus da riqueza. Portanto, o dinheiro é mau por si só? Não. Mas o que se faz com ele, a intenção com que se usa é mal. Por isso mesmo, Mamon é o único dos, abre aspas, deuses que Deus se permite ser comparado em pé de igualdade. Porque Jesus disse, vocês não podem servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou serve Mamon. Ou serve ao espírito da misericórdia, do amor ao próximo, da voluntariedade, ou você serve ao espírito da riqueza. Então, a Bíblia não condena a riqueza, mas colocando muito claro de que Deus não é senhor desse sistema financeiro que corrompe, que mata e que enjaula todo mundo ao ponto de, na verdade, o ser humano achar que tem tudo, mas não tem nada, porque tudo que ele tem pertence ao sistema financeiro.
Pastor Otônio, obrigado aí pela participação. Obrigado. Pedir o pessoal para seguir ele nas redes sociais, a gente vai deixar o link aí na descrição. Agora, Henrique, 2 minutos, mas antes eu queria agradecer a todo mundo que mandou superchat, tá? A gente tá muito corrido aqui hoje, o pessoal já tá atrasado, mas agradecer a todo mundo aí que colaborou. Daqui a pouco a gente volta com o Rubão e o Garotinho aqui no Três Irmãos. Fala aí sobre a pergunta do Oliver. Perfeito, eu vou responder em 2 minutos, mas antes agradecer a vocês dois pelo debate, pelas perguntas fáceis e as perguntas difíceis. E isso é democracia. A isso mais é difícil eu deixei pra próxima. Não, e pode vir mais difícil porque aqui é um ambiente de respeito Valeu, e eu me sinto muito bem entre vocês e também valorizar o bom debate com o Tony. Mesmo nos momentos assim mais calorosos, você percebe que não houve nenhum tipo de ofensa à individualidade do outro. Então, dá até para elevar o tom de voz, mas sem perder o respeito. Eu queria poder valorizar o bom debate que tive com o deputado Otônio. Creio que sim, a tradição bíblica, a espiritualidade do evangelho condena o acúmulo de riquezas. E eu termino então com Lucas capítulo 1, o cântico de Maria, feliz por receber a notícia que estava ali sendo presenteada por Deus e geraria Jesus o Salvador. Diz assim: Maria feliz canta, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e agora exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Então, o cântico de Maria já antecipa que, para acabar com a pobreza compartilhada, tem que acabar com a riqueza concentrada. Isso se confirma no Evangelho, no testemunho de Jesus, está ancorado na tradição dos profetas e no Êxodo, quando Deus ouve o gemido do povo oprimido. Portanto, o amor ao dinheiro que se materializa na concentração de riqueza em poucas mãos encontra, na minha compreensão, a condenação bíblica e vale dizer, triste notícia para a história da humanidade, o primeiro trilionário. Eu acho isso antiético, antipático e desumano. Uma pessoa ter mais dinheiro que 48% da população do mundo, podendo gastar $1 milhão por dia por 3.000 anos e não acabaria com a sua própria riqueza. Enquanto ele faz isso, tem criança passando fome. À luz do Evangelho, não rola. Muito obrigado, Eutônio. Valeu pelo bom debate. Um abraço, irmão. A paz e bem para todos. Valeu, isso, galera. Albertinho. A gente já tá voltando aí, já dá like, continua aí, liga o sininho que a gente já tá voltando aqui 1h30, não é? Mais ou menos? Comenta aí o que vocês acharam do episódio. Isso aí. Obrigado pela audiência. Valeu, abraço. Valeu, flui.